ligaram, né? Quando a câmera liga, era a leoa, né? A leoa contra os ratos, tal. Até o Latour fez essa chart, eu compartilhei, achei o máximo na época. Pois é, achei o máximo na época, a leoa contra os ratos. Mas aí depois, quando você vê, quando desliga a câmera, aí é ela confraternizando, rindo, gargalhando, junto com o Lewandowski, o Aécio Neves e o Cardoso. Então, ali a coisa ficou esquisita, ela realmente deixou o cargo levar as porradas e não, em nenhum momento chamou o blefe, foi na ONU, teve oportunidade, então ali também já fragilizou diante da opinião pública a figura presidencial. E aí o Felipe até lembrava ontem que, de fato, no imaginário popular, né, o presidente é como se fosse um ditador. Ele pode tudo. E no momento que ela não podia tudo, já fragilizou. E eu vi uma pesquisa uma vez, Carlos, sobre esse ponto, eu ia comentar ontem, acabei não falando, que de fato para a população tudo é virtude ou tudo é culpa do presidente. A tarifa do ônibus, tudo. E foi feita uma pesquisa, não é só no Brasil, isso foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, conseguiram relacionar, Carlos Krebs, que os ataques a tubarão ali no Golfo do México, na Flórida e tal... Caiu o sinal. Opa, caiu o sinal? Oh, estão sacaneando a gente, hein? Será que já voltou em outro? Que sacanagem. Solta o link de novo, que... Poxa, mas, divulguei vai ser um novo link do YouTube. Ai, meu Deus. Link, Rômulus, porque... Já tá num novo. Tava nos 24 alguma coisa. É isso, New York? Tá no ar. Tá no ar, mas eu peço paciência aí quem está nos assistindo, porque de fato o sinal caiu, não tem nada a ver com a gente aqui, a gente está com a internet perfeita, é um problema na retransmissão. Então, eu peço paciência aqui até a gente conseguir se consertar, já estamos algumas pessoas voltando. York, coloca lá no chat antigo o link, o novo link, né? Divulga lá para o pessoal. Infelizmente vai ficar prejudicado o programa, né? Porque nunca volta, né? Fica um pessoal perdido no meio, a gente também perde o raciocínio do que estávamos falando. Lamentável isso, não sei se no Facebook também. O raciocínio é o seguinte, tu estava falando sobre tu falou da majestade do cargo, e eu acho que talvez o termo mais próximo ou mais correto seria liturgia do cargo, porque tem... Essa história de monarquia no Brasil já acabou mas, por exemplo, até na França eles usam também majesté da presidencial, que tem a questão da liturgia, mas a liturgia não é só da presidência, né? A liturgia é de todos os cargos. E tem a majestade, sim, aquela figura imperial mesmo, é isso. Às vezes na França eles chamam de monarca republicano, presidente, porque é muito poderoso também. Então tem isso, né? Historicamente a gente tem um hiperpresidencialismo, não é algo exclusivo do Brasil, isso é da tradição latino-americana, e aí é realmente um apequenamento e uma desmoralização diante da população. Mas eu estava contando que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa uma vez, em que quando aumentava os ataques de tubarão na costa americana, ou seja, algo completamente aleatório, quer dizer, não aleatório, tem suas razões lá biológicas, enfim, desequilíbrio, enfim, mas que não tem nada a ver com a atividade política, estrito senso, a popularidade do presidente naqueles locais caía. Quando diminuía o ataque de tubarão, a popularidade do presidente aumentava, e quando aumentava o ataque do tubarão, a popularidade do presidente caía. Então tudo é responsabilidade do presidente, seja para o lado bom, seja para o lado negativo. E aí, nesse caso, quando a gente não vê o reflexo disso, né, dessa hiperpotência, desse hiperpoder que a gente atribui àquela figura erradamente muitas vezes. A gente sabe que o presidente não pode tudo, mas quando a gente vê isso cada vez mais enfraquecido, aí eu acho que realmente causa uma dissonância nas pessoas, e é isso que a gente está observando com o Bolsonaro. Assim, de fato é algo inacreditável. Até eu não consegui normalizar para mim mesmo falar Bolsonaro é o presidente, porque o resto do Brasil conheceu ele agora, mas quem é do Rio de Janeiro já conhece essa figura há décadas. Entendeu? É muito difícil saber. Assim, cara, por mais que assim, vai que o cara cai, mas assim, vai ficar nos livros de história. Ele foi presidente, chegou, cara. Assim, é incrível, né? Incrível, incrível. É lamentável. Realmente a escória, como lembrou o Felipe Quintas no dia da eleição do segundo turno. O senador Requião esteve aqui com a gente comentando o resultado e falou que ele não era sequer respeitado pelos pares dele de baixo clero na Câmara.
é assim, uma pessoa muito desclassificada, né? Muito desclassificada mesmo. E a gente está vendo o resultado disso, de ter alguém tão desclassificado, refém de tudo e de todos. O Felipe Quintas, a opinião dele é continuar torcendo para que ele, quanto pior, melhor. Ele acha que o Bolsonaro enfraquecido vai cada vez recorrer mais ao mercado, às altas finanças transnacionais, e por isso vai apertar o receituário neoliberal. E com isso o pessoal vai aprender, dependendo, como ele falou, se a esquerda souber trabalhar isso, poderia, né, há as condições para a criação da consciência de classe. E aí, com isso, o pessoal queimaria, né, a agenda neoliberal por uma geração. Agora, tem que ver, Carlos, que se a esquerda vai saber trabalhar isso, porque não está sabendo, né? Os primeiros sinais, pelo contrário, né? Estão pulando de um lado para outro, reagindo às provocações que o atual regime continua promovendo, tal qual estava fazendo na época da campanha. Exatamente. E a primeira... Eu estava pensando aqui na coisa da transmissão, me perdi, mas a primeira coisa que a gente já vê, o primeiro requisito para, de fato, fazer, para criar essa consciência, é a suposta liderança de esquerda, não acreditar em virtude do neoliberalismo. E da destruição de direitos, que não é absolutamente o caso. A gente viu um pronunciamento aí do Fernando Haddad recente, lá na central do Plano B, né, onde ele está em casa, falando que não vamos voltar àquela questão do pós-guerra, né, a situação laboral, então agora é isso mesmo do empreendedorismo, né, então cada um será empresário de si mesmo, não tem mais essa coisa de carteira assinada, é uma coisa do passado, uma coisa... Bom, se isso é a liderança que vai fazer o questionamento, criar consciência de classe, estamos perdidos, né? Estamos perdidos. Então, de fato, a gente vê essa dúvida com os rumos da oposição, tá? Essa questão aí do Haddad, da Gleisi pela presidência do PT. Saiu uma matéria, inclusive, esse fim de semana na revista Época, colocando isso, que o Humberto Costa, senador, e o também senador Jacques Wagner teriam ido visitar o Lula e dito que eles queriam Fernando Haddad na presidência do PT até 2021, que o Lula teria dito que ele quer a Gleisi. Enfim, a Época, obviamente, não é um veículo confiável, mas a gente sabe que essa tensão, nós já falamos aqui que não vamos nos meter nessa dinâmica interna do PT, porque é muito fácil, por outro lado, contar da nossa parte com a exposição das manobras da ala podre, da ala direitista, mas, entendeu? A gente fica apanhando sozinho, apanhando calado. Então, não vou entrar nisso. Aliás, não colocamos de uma forma coletiva aqui a mão no fogo por ninguém. Entendemos as circunstâncias das pessoas, entendemos que a juristocracia faz o que quer com as pessoas e tal, mas não há porquê a gente entrar de uma forma muito desgastante nessas disputas internas. Apenas vamos anotando os reflexos disso para a oposição, porque quer gostemos disso ou não, o PT ainda é o maior partido de oposição, aí você pode botar aspas nessa oposição ou não, dependendo da sua concepção, e ocupa, né, esse espaço institucionalmente. Então, é algo que a gente precisa observar, mas não precisamos nos envolver nisso aí. Então, não vamos debater muito essa questão aqui da disputa interna, apenas vamos anotar os posicionamentos. Esse posicionamento do Fernando Haddad querendo fazer a tal da modernização, era adornamento, entre aspas, do PT, como ele colocou ele como ghostwriter, né, Carlos, naquele manifesto de lançamento da candidatura dele, lá dos intelectuais, que eram 3 autoproclamados intelectuais. Eu adoro isso, eu também vou me proclamar um intelectual. Os autoproclamados intelectuais, os 3, eles diziam que o PT precisava sair da sua obsolescência. Nem a carteira assinada, também é algo obsoleto, o Carlos Krebs. Então, também o PT precisava sair dessa obsolescência, e aí por isso precisava do Haddad para reformar, para trazer um caminho para fazer o PT chegar próximo das social-democracias europeias. Essa maravilha que a gente viu aqui, foram todos varridos do mapa eleitoralmente, porque aceitaram fazer o trabalho sujo da alta finança transnacional contra os seus povos. Então, de fato, esse é o programa. O curioso, Carlos, é que ele sequer esconde. Ele está falando, ele está sendo honesto, ele fala que veio na candidatura dele presidencial e, no entanto, a gente está vendo espaço para isso no PT. Então, assim, eu realmente vou me manter à distância. O Wellington também tem essa posição. Você também, Carlos? Você quer distância dessa disputa interna do PT? Eu acho que essa disputa interna do PT só serve para ampliar o espectro do antipetismo.
porque ao invés de se estar propondo uma oposição verdadeira ao atual regime, ficam numa disputa, ou que para mim pode realmente ser uma falsa disputa, porque não estão disputando por um ideal maior, estão disputando simplesmente pelo direito de ficar na vitrine do partido, né? A vitrine que promove uma normalização da situação e que prevê que em 2022 nós tenhamos um novo processo eleitoral, onde aí sim, o Haddad vai conseguir ser o futuro presidente com a esquerda abraçada nele. Então, eu realmente acho que a gente não tem que ficar dando tanta importância aos movimentos internos do partido. Assim, vou dar um exemplo, Romulus. Saiu notinha na época dizendo que o Haddad teria levado 2 nãos de Lula no final do ano passado. O primeiro, quando ele pediu a antecipação das eleições no partido, pedindo apoio de Lula para que ele fosse candidato. Lula disse não, teria dito não. E agora, então, quem sabe da Fundação, meu Deus, como é que é? Perseu Abramo, pode ser isso? Perseu Abramo. Perseu Abramo. Obrigado, York. E teria levado um segundo não. Ontem, a mesma fonte diz que ele teria já ligado, reclamando que jamais teria pedido isso para o Lula e que o Lula fará uma carta declarando isso, que ele não pediu nada. Ora, que isso interessa? Isso não interessa. O PT tem uma presidente, ponto final. Vamos tocar adiante, vamos pensar numa oposição real, não essa brincadeira de ficar uns xingando os outros, dizendo, você fez isso, não, mas você pensa aquilo, não, mas você anda com fulano, sim, você anda com ciclano, e ficam nisso. Enquanto isso, o poder do regime deita e rola em cima da gente. É isso, Carlos Krebs. É isso, exatamente. Mas de qualquer forma a gente tem que olhar um pouquinho para ver o que vem por aí, né? Se de fato há essa agenda de direitização do PT e de transformação na filial local do Partido Democrata Americano, se isso vai prosperar ou não, né? A gente está vendo. Vamos olhar aí o resultado, mas nós não vamos entrar nessa querela interna, não, porque não compensa, né? Não compensa o desgaste. Então, mas vamos observar e vamos comentar certamente. Daqui a pouco a gente deve ter Cibele Laura para conversar com a gente. Ela que é ativista política, blogueira e escritora, foi candidata inclusive nas últimas eleições para a Câmara, e ela comenta o seguinte tema, Carlos Krebs: a influência dos think tanks neoliberais elegendo políticos de todos os matizes. Eles seriam tão diferentes assim? Eu acho interessante ela trazer essa pauta, Carlos, porque a gente viu nessas últimas eleições a articulação daquele grupo lá do Jorge Paulo Lemann, com o pessoal também do Armínio Fraga, quem era o outro? Tinha mais gente nessa gente boa, Luciano Huck, né, um pessoal bom que formou aquele Renova BR, e aí fez formação política dos seus candidatos e colocou em vários partidos, assim, bem ecumênico, político. Interessante esse pessoal, né, colocando candidatos em partidos. Inclusive, eles fizeram um grande fundo partidário, né, com o objetivo de eleger 100 parlamentares nas últimas eleições. Eu não sei qual foi o resultado final. Pois é, cara. Não, era bom ver esse levantamento, se de repente a Laura tem essa informação, vamos perguntar para ela. Agora, essa questão do fundo eleitoral foi muito importante, porque essa foi a primeira eleição em que não havia doação privada oficial em nível nacional, né? Teve na questão municipal antes, mas em nível nacional foi a primeira, e tinha só aquela questão de doação da pessoa física, o autofinanciamento, e eles, logicamente, lá pegaram advogados eleitorais e tudo, e pegaram a estrutura que mais pudesse otimizar essa contribuição para conseguir fazer esse dinheiro render e conseguir um fundo maior para cada uma das candidaturas dele. E, de fato, além dessa formação política, ou quem sabe doutrinação, cooptação, além disso havia esse dinheiro. A gente sabe que dinheiro é voto no Brasil. Então, principalmente em eleição proporcional, a gente vê isso bastante, né, a exposição desses candidatos, e de fato eles puderam contar com esse apoio do capital, de pessoas ligadas à finança. Então, ela vai falar sobre a influência disso, né, o que isso pode trazer para a atuação deles enquanto
autoridades, enquanto figuras políticas, representantes da soberania popular, e eu acho esse tema muito importante, e ela conhece, ela vai trazer, eu acho que ela vai tratar bastante do exemplo da deputada recém-empossada, Tabata Amaral, que se elegeu pelo PDT, é ligada à questão da educação, pelo menos essa área em que ela quer atuar, e ela seria muito próxima das ideias que a Fundação Lehman tem para a educação, né? Uma pegada totalmente privatista, privatizante. Então, daqui a pouco aí, Cibele Laura deve estar chegando, já passou um pouquinho do tempo que a gente tinha combinado com ela, 6h30, mas eu acredito que com esse problema que a gente teve da transmissão que caiu, também isso deve ter prejudicado. Mas já ela chega para conversar com a gente. Tu falou de empreendedorismo e tu falou dessa questão da privatização do ensino. Eu tenho um ótimo exemplo. Achei muito bom, fiquei sabendo esse final de semana que inventaram o Uber dos arquitetos. E é de uma empresa aí do teu lado, aí da Leroy Merlin. É uma das patrocinadoras, inclusive esse programa, vamos chamar assim, porque é um aplicativo, ele já foi premiado pelo Sebrae no ano passado, e funciona da seguinte maneira: a pessoa baixa o aplicativo, faz um cadastro, e ela entra no site, através do aplicativo, e faz uma contratação. Essa contratação, ela vai, depois de formalizar, depois de tu pagar aproximadamente R$200 por uma assessoria, vamos dizer assim, tu vai ser designado um arquiteto, ou uma arquiteta, ou uma decoradora, ou um decorador, e vocês vão fazer uma conversação via Messenger. E tu vai receber uma concepção do teu ambiente, ou de um conjunto de ambientes, com designação de materiais e de revestimentos. Uma coisa muito estranha, porque o leigo não sabe, mas isso é ilegal. É ilegal. Uma coisa, é claro, eles foram muito espertos, porque eles burlaram a lei de forma a dizer que é simplesmente decoração. Não, eles falam de projeto, mas isso não é projeto, porque qualquer coisa que vai envolver alguma mudança de estrutura, mudança de instalações, precisa ter um referencial técnico, coisa que eles não podem oferecer. Mas é muito legal isso aí, a precarização do serviço. E o que eu achei incrível, Rômulo, é ler essa queixa, essa denúncia, a partir de um colega arquiteto defensor, né, dos neoliberais. Então, ele está experimentando um pouco do empreendedorismo neoliberal e consegue, mais uma vez, extinguir postos de trabalho para conseguir para si o benefício do teu trabalho, ou seja, do meu trabalho. Eu não vou ganhar. Quem vai realmente ganhar é quem oferece e quem gerencia profissionais, eu vou chamar de precarizados. Carlos Krebs, inclusive, a gente tem um problema disso, né? Quando toda a sociedade estiver uberizada, quem vai poder pagar tanta gente a tarifa do Uber, né, para andar por aí? Só se começar a permuta, né? Permuta, cada um dirige um dia para o outro, aí troca, porque, de fato, o 1%, o 0,1% não vai ser um mercado consumidor para conseguir empregar 99,9% da população uberizada. Então, a gente está realmente partindo para um novo paradigma do capitalismo, se a gente deixar as coisas avançarem do jeito que o 0,1% quer, em que, de fato, a riqueza está deixando de ser calculada em horas de trabalho do homem. Essa é uma convicção que eu tenho. Então, até por isso, muitas pessoas muito apegadas ao modelo marxista, que é tão bom e funciona tão bem para a análise do capitalismo,
Mas precisa de uma atualização, a gente precisa ver os novos desdobramentos. E nesse caso, lá atrás, quando ele falava que as máquinas, o avanço das máquinas ia, né, um dia libertar o homem para que ele pudesse passar lá um dia na atividade artística. Um hedonismo. Isso, né? Não, mas com questão também intelectual, artística e tal, criativa. Tudo isso aí, e curtindo também, obviamente, não é isso que a gente está vendo. A liberação da força de trabalho humana pelo capital, pela máquina, o capital se independizando da força de trabalho humana cada vez mais, não está se traduzindo nisso, muito pelo contrário. E tempos atrás, eu já mencionei isso aqui, naquele documentário excelente do Michael Moore, chamado Capitalismo, uma História de Amor, ele publica um memorando secreto, sigiloso do Citibank para os seus clientes da alta finança transnacional, do 0,1%, era só para o pessoal ultra rico, falando, olha, aos poucos vão mudando o seu posicionamento nos investimentos, aí vão tirando dessas empresas que investem em consumo de massa, então, sei lá, Johnson & Johnson, Coca-Cola, Gillette, coisas assim, que é para todo mundo tem comprado da pirâmide social, e vão mudando para questões de mercadorias de luxo, só marcas de luxo, alto luxo, aí então Louis Vuitton, Ferrari e tal, porque a tendência é que esse mercado vai se separar, eles vão ficar lá entre eles, e o capitalismo de massa, segundo essa análise do Citibank, estava com os dias contados. Então não vai ser... A pessoa fala, mas se não tiver força de trabalho, não tem para quem vender. Eles não vão mais querer vender, essa é a questão, não vai ficar muito tempo. Então, se a gente deixar isso correr solto, isso não é inexorável como pensa que é o Fernando Haddad. Essa é a questão. O desemprego é uma decisão política. O nível de distribuição da riqueza, gerado inclusive pelo avanço da produtividade com o capital na forma de máquinas, isso como isso vai ser distribuído, essa riqueza, é uma decisão política. Então, de fato, se a liderança de esquerda quer dizer que isso é inexorável, a gente está ferrado, estamos ferrados. Não é inexorável, a gente precisa, de fato, agora, tem que ver, inclusive, que a resposta a isso, Carlos Krebs, tem que ser global. Por isso que eu acho muito difícil, assim, realmente é um desafio histórico da humanidade, essa quadra que a gente está vivendo, porque ou todo o povo da Terra, né, o 99,9% se une e consegue retomar a sua representação política, e essa representação política de fato atende aos interesses de 99,9% e expropria em alguma medida, não deixa de ser uma expropriação, o capital e a riqueza oferida pelas inovações tecnológicas para o bem do 99%, então tem que fazer um acordo global, porque não adianta, fica aquela, como se fala em inglês, race to the bottom, né? A corrida para o fundo do poço, porque um país fala, não, vem cá, capital, que eu te dou, eu não cobro nada, eu falo, não, eu não cobro nada, eu te dou uma grana para você se instalar aqui. Não. Quando fica essa corrida negativa, cada um querendo entregar mais, o capital não tem, ele se move para onde de fato ele é mais bem tratado. Agora, se a gente conseguir de fato uma reunião dos governos, do poder político, para tentar tributar e combinar regras para acabar com essa corrida maluca para o fundo do poço entre os países, aí de fato, nesse caso, a gente pode começar a ver uma luz no fim do túnel. O fato é que a tecnologia ela tem potencial para dar pelo menos ainda mais quanto mais ela avança, ela tem o potencial para dar uma condição de vida digna a todos na Terra, e quanto mais ela evoluir, mais isso vai ser verdade, mas não há incentivos para isso. O 0,1% quer se apropriar e ficar comerciando só entre eles, com essas marcas de luxo. Então, de fato, está havendo um descasamento entre a forma como a riqueza é calculada da hora de trabalho. O Marx calculava a riqueza ali na questão da mais-valia com base na hora de trabalho humana. A gente está saindo desse paradigma. A gente pode tentar tomar a decisão política de trazer de volta e valorizar a hora humana e dizer que ela vai ser paga, independentemente da sua necessidade ou não, pelo capital, ou que a pessoa vai ser remunerada com a riqueza gerada por isso. Mas, de fato, a gente vai ter que ter uma revolução política em nível global para conseguir alterar o curso em que as coisas estão colocadas. Agora, pelo que parece, o 0,1% quer construir uma mureta, ficar ilhado do mundo e só calculando a riqueza entre si e trocando entre si e excluindo 99,9%. A gente está caminhando para isso, e até em locais que faziam parte da periferia desenvolvida do capitalismo, como a Europa, a gente está vendo isso, a gente está vendo o descontentamento que isso gera, né? Então, eu estava vendo outro dia, Carlos, um documentário
sobre, qual era? Assim, sobre o referendo de independência em Barcelona, da Catalunha. Um referendo, um programa feito pela TV catalã. Nem terminei de ver, tá no Netflix, depois eu vou tentar ver, mas é da TV pública catalã. Que inclusive sofreu intervenção federal, lá na federação, mas porque disseram que a TV da Catalunha era o principal órgão de propaganda, de criação do ódio contra a Espanha na Catalunha. Aí fizeram uma intervenção na TV. Mas eu acho que a intervenção já deve ter acabado, porque os socialistas estão no poder, e fizeram esse documentário que está assim balanceado. Eles colocam os dois lados, inclusive. Mas aí o pessoal falou assim, não, porque o povo... E as pessoas não estão entendendo que as manifestações podem ser diferentes, mas a raiz é essa malaise social. Então, esse separatismo catalão, que tem uma questão muito econômica, tinha gente no Brasil romantizando o caso, falando assim, a Catalunha era, né, a República, o último bastião da República, caiu para o franquismo, então agora tem que voltar. Olha, meu amigo, antes de você opinar, vi muita gente de esquerda aí, Carlos Krebs, quadros do PT, quadros do PSOL, assim, intelectuais falando, viva a República Catalã. Eu acho que esse pessoal, antes de opinar, assim, ficar vendo coisas do passado, idealizando, vi até o Juca Kfouri também, o Barcelona, né, juntando, né? Enfim, essas pessoas que supostamente são de esquerda, têm valores de esquerda, deveriam ir fazer uma viagem à Catalunha, eu morei lá, por isso que eu estou falando, e conversar com o pessoal do movimento independentista, ver quais são os ideais políticos deles, se eles têm aquela ideia socialista republicana, se é essa motivação deles, é sair da opressão, é cultural, ou se é grana. Eu tenho certeza, Rômulo, eu tenho certeza que lá na Catalunha eles são que nem os caras aqui da região sul, que querem separar do Brasil para não ter que se misturar com essa corja que rouba os nossos recursos. Exatamente. Olha, tem aspecto racial, racista. Eles falam que etnicamente, fazendo estudos genéticos, eles são mais próximos dos franceses do que dos espanhóis. Eles têm... A Catalunha sempre foi uma das regiões mais desenvolvidas, junto com o País Basco. São os dois separatistas, olha só. Os dois mais ricos são separatistas e sempre tiveram isso e falavam, não, mas a gente, inclusive, tem essa questão racial. E olham, o pessoal espanhol é mais moreno, né, da pele, o cabelo, o olho. Eles são mais, muitas vezes, louro, de olho azul, mais altos. Aí tem essa coisa racial muito forte, esse componente. Fala, não, nós somos outro país porque nós somos outra raça. Isso aí já não é muito... São os galegos e o resto são os mouros, né? Isso aí já não é muito condizente com o ideal de esquerda. Agora, fora isso, tem essa questão gravíssima lá do Pacto Federativo e da distribuição da riqueza. Então, eles têm um ressentimento muito grande deles darem o dinheiro para a União e não voltar o mesmo dinheiro para eles. Fala... Quando o seu pacto é a solidariedade entre a federação, lá não é uma federação, mas é como se fosse, é um estado regional, é um híbrido ali entre o estado unitário e a federação. O pessoal aí que não estudou teoria geral do estado na faculdade de direito no primeiro período, depois então, tem assim, os estados regionais, Portugal é uma modalidade dessa, a Itália também, a Espanha, em que você tem as competências desses entes subnacionais, ela está especificada na Constituição. Então eles não são autônomos, como é no caso de uma federação verdadeira, mas eles têm um feixe de competências que é deles e que está inscrito na Constituição. E aí, nesse caso, eles pagam, e aí regiões que são mais pobres, onde o desemprego é mais alto, como Andaluzia, que é no sul, e aí é o pessoal mais moreno ainda, Carlos Krebs. Aí o aspecto do racismo fica mais forte. O pessoal ali da área que era ocupada pelos mouros, então onde tem muito cigano, pessoal bem moreno mesmo, onde tem aquela, né, a dança lá do... Como é que o pessoal fica batendo o pé no chão, aquela coisa lá, aquele sapateado, então, toda aquela coisa ali, então, essa área, né, do lado do... Olé! Tá falando do Flamengo? Flamengo, exatamente. Né, culturalmente o pessoal acha bonito, mas eles têm uma coisa assim, não, o pessoal é vagabundo, só quer saber de dançar flamenco, não quer trabalhar. E eles pagam para sustentar, por exemplo, os auxílios sociais para essas áreas mais pobres. A Galícia também é uma das áreas mais pobres da Espanha, também recebe muito... tem um saldo positivo em relação ao que ela manda para o governo central e o que ela recebe de volta. É subsidiada esses lugares. E esse pessoal tem muita raiva disso. Ele fala, eu pago para sustentar vagabundo que não trabalha e tal. Então, os ideais, é certo que há uma questão da reivindicação cultural, eles foram, né, reprimidos, a cultura catalã, ao longo da história. Houve uma colonização, uma tentativa de, até no documentário eles falam isso, de espanholização dos catalães. As pessoas, Carlos, tiveram seus nomes mudados, não muito tempo atrás, não. Eu conheci pessoas aí que devem estar na faixa dos seus 50 anos, ou seja, que viveram ali, pegaram o franquismo quando nasceram. O nome era proibido quando se colocar um nome catalão.
na pessoa. Então, o prenome e o sobrenome, eles eram espanholizados. Você tinha que registrar. E aí é engraçado que hoje em dia essas pessoas, nos seus documentos oficiais, têm nomes espanhóis, mas elas falam no dia a dia com o nome catalão. Então, assim, de fato tem isso, mas na democracia espanhola não houve, isso acabou e foi dada completa autonomia às regiões para cuidarem do seu currículo escolar, inclusive, que é diferente. Inclusive, outra intervenção que o pessoal central queria fazer era isso, porque dizendo que o ensino de história mudou e que haveria, na alegação deles, em alguma medida, falsificação histórica para tentar dizer que a Catalunha era independente, que aí, em 1714, veio que é uma guerra de sucessão lá na Espanha, eles perderam, e aí a Espanha veio, ganhou, Madrid, que eu falo no caso, na Espanha, Madrid veio, ganhou, e aí passou por cima do pessoal. Só que isso é uma falsificação histórica, porque a Catalunha já não era um estado independente há séculos. A Catalunha, antes de existir Espanha, Carlos Krebs, lá começar a União das Coroas com os reis católicos, Isabel e Fernando, a Catalunha já era uma parte do trono de Aragão. Elas já tinham feito lá um casamento, acho que foi via casamento que fundiu. Então, assim, há muito tempo já era da coroa de Aragão, e aí depois, quando a coroa de Aragão se casa com a coroa, né, de Castela e une as duas coroas, aí ela entra mais uma coisa, mas não era. Então, os ideais ali são de direito, mas muito ligados a essa malé social, a questão do dinheiro, eles vendo os benefícios sociais eles sendo cortados, o corte no SUS lá da Catalunha, que também é separado, eles vendo o corte, e aí eles tentam culpar alguém. E aí a resposta do culpar alguém vai variar de acordo com as pessoas e com a possibilidade de manifestação. Então, na Catalunha, era contra o governo central, era contra a Espanha, falando, não, se a gente separasse, a gente ia ser um dos países mais ricos da Europa. No Reino Unido, é o Brexit, é o imigrante polonês. Esse pessoal do leste está vindo, está roubando nossos empregos. Na Itália, é elegendo a extrema-direita, falando, esses imigrantes da África vindo. Na França, é o pessoal votando da Marine Le Pen, botando lá no segundo turno. A gente está vendo manifestações diversas em vários lugares, mas a malésia, o mal-estar é o mesmo com relação a essa precarização de pessoas que experimentaram a social-democracia verdadeira aí nos 30 gloriosos, 30 anos do pós-guerra. Então, isso, logicamente, se a gente está falando dessa malésia, desse mal-estar no Brasil, que dirá na periferia subdesenvolvida, mais explorada do capitalismo. Então, América Latina, África, Sudeste Asiático. Então, a gente tem essa panela de pressão esquentando e a resposta vai ter que ser global. Eu não vejo como um país individualmente hoje, com o nível de integração do comércio que a gente tem, a gente está vendo a experiência do Trump, mas ela é muito sui generis, porque os Estados Unidos são um país sui generis, né? Eles são a sede do império, então eles cunham a moeda global, eles têm uma série de privilégios e prerrogativas que outros países não podem reproduzir, pelo tamanho deles e pelo poder de pressão que eles têm. Ninguém poderia fazer o que o Trump está fazendo, unilateralmente, vou botar uma tarifa alta e tal, estaria ferrado na OMC, estaria ferrado. O Trump pode, ele consegue get away with murder, ele consegue fazer e os outros que entubem, né? Então, de fato... Lembrar que essa tua citação é de uma série de televisão sobre estudantes de direito, né, nos Estados Unidos, com uma professora em que eles praticam crimes. Exatamente. É isso. O York está me perguntando aqui sobre o documentário. Não é da TV catalã mesmo, York, não é da TV francesa, não. Tá no Netflix. Sim, mas a TV francesa é a TV 3. Não, a TV3 não é francesa. É esse aí. TV3 é isso, exatamente. TV3 é a TV catalã, ela mesma. É a TV pública catalã, essa daí. É muito engraçado, mas é muito presente essa coisa dos catalães. Eu morei lá, né? Aí teve uma época que eu me mudei, fui morar com uma vizinha que era mais velha. Aí ela chegou para mim, né, no primeiro dia, eu não falava catalão, né, eu falava espanhol. E aí eu cheguei, né, encontrei ela quando eu estava estendendo a roupa, porque lá o varal era assim, ficava um pro outro, né, no apartamento. Aí eu estendendo minha roupa lavada e ela na janela dela, ficava na janela. Aquelas coisas bem assim que você vê na Europa, na janela, e aí o varal fora. Tá? Aí eu estendendo minha roupa lavada e ela também estava lá estendendo a dela. Aí eu comecei a falar Não, ela veio falar, né? Eu falando também, respondendo em espanhol. Ela, não, mas você é da onde? Eu falei, eu sou do Brasil. Eu falei, mas então você fala português. Português é a sua língua? Eu falei, português é. Então, catalão é meu. Ela falou, espanhol é a língua da dominação. Então, você vai falar em português, eu vou falar em catalão e nós vamos nos entender perfeitamente.
Logicamente que isso não funcionou, não durou 3 minutos essa tentativa, mas ela passava, por exemplo, ela era bem ativista, essa velhinha, ela passava o dia inteiro nessa TV3. E na Espanha tem um problema, Carlos, já chegando na sua área aí da arquitetura, que a qualidade da engenharia civil espanhola, não sei se é engenharia civil, mas a qualidade das construções é muito baixa, no sentido de que as paredes, elas são de gesso, deve ter 5 milímetros de espessura. Então, é praticamente como se todo mundo do andar morasse na mesma casa. Deve ter 11. Que é o padrão. Mas assim, não tem nenhum isolamento acústico, é zero. Que é simples, né? Deve ser folha simples. Então você ouve tudo. Então, o quarto dela, do outro lado, era do lado do meu. Como ela era uma pessoa mais de idade, né, já tinha o problema possivelmente algum acometimento da sua audição, ela botava a televisão alta, eu, assim, se tivesse com a televisão desligada, é como se eu estivesse ouvindo rádio, eu ficava ouvindo a TV Catalã o dia inteiro. Então eu sei que ela assistia, por isso que eu sei que é a TV3, ela ficava assistindo aí, é interessante essa coisa, assim, a convivência, conheci muitas pessoas catalanistas, eles chamam os catalanistas e tal, mas alguém, inclusive no documentário eles falam que antes da crise econômica, né, de 2008 e tal, o ímpeto nacionalista era 10% do eleitorado, 15% historicamente isso. Aí começou essa coisa, né, primeiro com o Partido Socialista Obreiro Espanhol começando, implementando a agenda de austeridade, depois continuando com o Partido de Direita, o PP, o Partido Popular, com Mariano Rajoy, aí explodiu, aí foi para 60, 70 e tal. Isso, de repente, as pessoas acordaram nacionalistas, ou elas acordaram revoltadas com o que elas estavam vendo e encontraram uma válvula de escape para se manifestar. Então, Quem encontrou a válvula de escape foi a direita, que ajudou a promover esse roubo mundial de recursos, né? E capitalizou a revolta das pessoas quando deveria estar sendo o contrário. As pessoas deveriam se revoltar contra o sistema financeiro internacional e não entrar no jogo do sistema financeiro internacional. Exatamente. Eu vou procurar aqui, enquanto a gente está conversando, eu vou procurar o nome do documentário, porque eu não terminei de assistir ele. Então ele deve estar aqui, continuar. Deixa eu ver aqui. Será que está no... Depois eu vejo aqui, conforme a gente vai conversando. Eu vou avisando as pessoas que nós estamos com dificuldades de estabelecer o contato com a Cibele Laura. Não estamos tendo retorno. E isso acontece desde as 11 da noite de ontem. Exatamente. Tem um problema aqui. Exatamente, Carlos Krebs. Estamos tendo problema aí com contato com a Cibele Laura, enquanto isso a gente vai conversando aqui. Ontem eu estava vendo, depois que eu vi esse documentário, eu estava olhando aqui, eu assisti um documentário sobre a Islândia. Eu achei que ia ser sobre a questão lá da democracia, né, da Revolução Cidadã que eles fizeram, mas não era não. Era até legal o documentário. Aqui, ó, tá aqui. O York, o nome do documentário é Duas Catalunhas, em inglês, Two Catalonias. Esse aqui, se eu botar o trailer, o pessoal daqui a pouco vai me derrubar aí no YouTube, eu não vou arriscar não, mas é Duas Catalunhas, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o trailer, não, overview, vamos ver aqui, detalhes, ó. O diretor é Álvaro Longoria e Gerardo Olivares, eles também são os escritores, tá aqui, pois é. Então eu acho, salvo engano, é da TV3, lá da TV Catalã. Esse é o documentário que tem no Netflix aí, quem for procurar, pelo menos aqui na Suíça está disponível. Eu vou mandar o link, não posso mandar o link não, porque, deixa eu ver o link dele, se eu abrir aqui o pessoal vai ouvir em casa o barulho do documentário. Então é só você buscar aí Duas Catalunhas. Então, como o Krebs falou, a gente está aí aguardando a Cibele Laura, estamos com dificuldade de contato com ela, mas enquanto isso a gente vai conversando. Então, quando vi esse documentário, o que me chamava a atenção era isso. Embora o documentário tentasse tratar, mais uma vez, a disputa Catalã-Espanha, Catalunha-Espanha, como algo paroquial de dinâmica interna, eu falava, gente, mas isso aí, vendo esse pessoal na rua, tem os coletes amarelos na França, tem o pessoal que votou, né, metade votou na extrema-direita, metade votou no que eles chamam de esquerda populista na Itália, dos 5 estrelas, né, todos os países aí no leste europeu, Viktor Orbán na Hungria e tal, Brexit na Inglaterra. O pessoal não está vendo que tem alguma coisa que está ressoando, que tem uma malésia que está levando a essa resposta política das pessoas. E não, pessoal, cada um está tratando aqui, mesmo na Europa, que você vê que são países próximos. Ou será que é uma resposta fora da política, Ramos? Pois é, mas tem resposta fora da política? É a pergunta. Então, não sabemos qual vai ser o desdobramento disso. O 0,1%, se fosse esperto,
ele perceberia que isso não é sustentável a longo prazo. Mas o problema é que nem o escorpião da fábula. Ele pensa no ganho dele de curto prazo, ele não pensa no longo prazo. Então, ele fala, não, vou tirar o quanto eu posso. Até às vezes, por ver que não é sustentável, ele fala, vou tirar o máximo que eu posso, enquanto eu posso, porque depois vai dar merda. Às vezes até o incentivo é contrário. E a gente está vendo, então, essa concentração de renda afetando todos os países do mundo, né? Parece que a desigualdade aumentou, não sei de nenhum. O Brasil era meio que uma exceção, né? O mundo inteiro concentrando a renda, e dos anos Lula a gente conseguiu desconcentrar crescendo a economia. Mas, de fato, mostrando o grau de decisão política desse fenômeno. Mas eu não sei, eu sou muito... Assim, é difícil, logicamente, a gente está aqui todo dia como ativista, mas eu sou pessimista com relação, pelo menos no médio prazo, com relação a essa articulação. As autoridades no mundo inteiro, se é assim aqui, onde as pessoas têm mais educação e a qualidade da representação é melhor, se aqui o nível de captura pela finança transnacional do poder político é tão grande, imagina nos países mais frágeis, democracia mais frágil. Então, realmente é um choque de realidade quando você vê isso aqui. A União Europeia, por exemplo. A União Europeia começou como um sonho bonito, né, de integração dos povos depois da guerra, a liberdade dos povos, lá os fundadores, Itália. Aí você vê, né, os países que lutaram contra si, então França, Alemanha, Itália são fundadores, os países do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda são os 6 membros fundadores que não era a União Europeia ainda, né, porque era a Comunidade Europeia, Comunidade Econômica Europeia, lá com o Tratado de Roma, de 1957, estabelecendo, era um sonho bonito e que, de fato, né, a integração econômica deles, hoje em dia é um forte fator de dissuasão contra qualquer tensão mais militarizada, militarista. Isso não está na perspectiva aqui na Europa, que é algo novo, é algo inédito, se a gente pensar historicamente no continente europeu. Então ela teve esse mérito. Agora, com o tempo, ela foi completamente capturada pela finança transnacional, que percebeu, olha, esse distanciamento que tem, olha, um poder lá na capital, Bruxelas, totalmente afastado das suas bases. Mas isso é perfeito, eu vou começar a botar a porta... e aí melhor ainda. E essa é a representação que o Parlamento Europeu só foi criado depois, né? Começou em 79 só. Antes era só representantes de cada governo e uma burocracia concursada internacional. Olha que maravilha. Uma burocracia concursada internacional que não paga impostos. Ela é isenta de impostos em todos os países da União Europeia. Tem coisa melhor para você fazer captura cultural? Então, esses concursados foram uma tragédia. O pessoal totalmente descolado da realidade do pessoal pé no chão, lá da zona do euro e da zona da União Europeia. Então, esse pessoal realmente é assim, totalmente capturado culturalmente, também capturado através desses interesses conflitantes e da porta giratória, que um dia ele está no órgão regulador, no dia seguinte ele está na empresa regulada para ganhar dinheiro, e às vezes vai e volta, por isso que é a porta giratória. A União Europeia e suas instituições foram completamente capturadas pela ideia financeirizante, e aí, com isso, ela impõe essa agenda aos países. E as pessoas estão revoltadas, e por isso que tem o chamado euroceticismo, o pessoal que é contra a União Europeia, porque eles não veem como mudar. Eles falam, eu posso votar em quem eu quiser, que eu posso votar no partido trotskista, que não vai, quem manda lá é esse concursado em Bruxelas, ele que vai dizer o que é o que não é. Então, de fato, eu entendo, é muito triste, porque eu estudei Carlos Krebs na minha pós-graduação, no mestrado, ainda lá na UERJ, depois estudei também aqui fora, mas essa parte da integração econômica, a gente sempre olha a União Europeia, o desenho institucional da União Europeia como exemplo, muita coisa na experiência do Mercosul foi desenvolvida, muito diferente, as estruturas são muito diferentes, mas tendo como um exemplo histórico a questão da integração europeia e tal. Então, aí eu estudei isso no Brasil achando assim, poxa, que bonito essa construção, né, tal. Aí quando eu fui ver que na realidade não era nada daquilo, não funciona como o pessoal acha, não, pelo contrário. Então, assim, uma perda de autonomia ou de independência administrativa em cada Estado membro, é isso? Porque as regras valem mais do que a geografia ou a geopolítica de cada Estado soberano. É isso, Rômulo? Então, assim, de fato, há uma perda da soberania, e aí por isso que esse argumento do Brexit, do pessoal lá da separação, foi muito poderoso e prosperou, porque
é muito fácil você demonizar porque eles têm culpa no cartório. Então, lá aqueles políticos de extrema-direita falam, não, a gente quer recuperar o poder do parlamento, ser soberano, as leis do UK, do Reino Unido, têm que ser feitas no Reino Unido. Tá? É até bonito, uma coisa de representatividade. E quando você olha o nível de descasamento dessa elite concursada internacional, porque é internacional mesmo, é uma Babel ali, cada um, pessoal, nem um senso de nacionalidade ali, porque um concursado de cada lugar da Europa e tal, forma aquela burocracia totalmente descolada, com salários excelentes, isentos de impostos em todo o continente. É um pessoal completamente fora da realidade, que vive naquele meiozinho ali, né? Bruxelas, está todo mundo ali, aí seu amigo tal, você conhece o fulano, a sua mulher trabalha na empresa de lobby, você no regulador, e aí, né, o seu amigo, você vai na academia de ginástica, aí você também é seu amigo, né, se frequenta e tal. Aquela promiscuidade que a gente costuma ver em capitais, inclusive a gente já conversou aqui sobre a promiscuidade brasiliense, né, que o pessoal lá na TV Câmara, na TV Senado faz bate-boca, mas aí depois sai, as mulheres são amigas, tal, vão no clube, então ali é também a mesma coisa, nessa dinâmica de capital. Então, essa promiscuidade contribui para essa captura. Realmente, a Bruxelas virou uma capital de lobby, tanto quanto Washington, né, que inventou o termo lobby lá, que era no hotel lá em Washington, me foge o nome agora qual era o hotel, mas onde justamente o nome de lobby vem daí, porque era no lobby do hotel que o pessoal fazia isso, né? Eu chegava ali, olha, não sei o que, tal, faz isso aqui e tal, tentando influenciar os políticos, principalmente os parlamentares. E Bruxelas hoje em dia é isso. Então, a União Europeia as decisões, você vê, tomadas pela Comissão Europeia, muitas vezes em casos de fusão e aquisições, em regulação do consumo, ela atende ao interesse da indústria, claramente. São órgãos totalmente capturados, né? Interesse nem falar indústria, né? Na verdade, é mais finança do que indústria, porque a própria indústria hoje em dia atende a uma lógica financeira, ela está completamente financiarizada. Então, é um desafio muito grande, eu acho que ninguém tem a resposta ainda, ninguém sabe, mas diversas pessoas já identificaram essa tendência do 0,1% de declarar independência com relação à força de trabalho. Noam Chomsky já falou sobre isso também. Eu não tinha nem lido ele na época que eu escrevi esse artigo, acho que foi quase concomitante. Ele estava escrevendo um livro e eu publiquei isso em 2016. Muito também inspirado, logicamente, por essa questão do Citibank, que eu falei, inclusive o Noam Chomsky no livro dele, me foge agora o nome, tem aqui o livro, é um livro fininho dele, mas ele faz referência também a esse memorando do Citibank que o Michael Moore mostrou no documentário dele. Então, a gente tem que se preparar para isso, eles estão a ponto de declarar a independência da força de trabalho. E não vai ser a uberização e Uber que vai resolver. O que vai resolver é a gente retomar a representação política, e fazer o Estado atender a demanda política da maioria, do 99,9%. Não, fazer com que o Estado realmente promova reformas, não que ele promova a desconstrução do Estado. Muito bem. Alijando as pessoas do processo. Exatamente. Então, assim, essa resposta tem que vir e a gente tem que retomar e fazer a gente pode falar socialização dessa riqueza gerada pelas novas tecnologias, ou então expropriação, em alguma medida, dessa parcela do capital, mas fora disso não tem solução, não tem solução. A gente é o desafio da gente ver como fazer isso politicamente, dada o grau de cooptação cultural, né? O pessoal fala de Revolução Gramsciana. A Revolução Gramsciana foi da direita, que aí o Felipe Quintas lembrava, é um bando de pobres de direita defendendo o liberalismo no Brasil, e isso tem em outros lugares também, não é à toa que esse pessoal está no poder, consegue enganar o pessoal, mas sem esse passo eu não vejo condições na quadra atual de realmente independência que o capital consegue ter em relação à força de trabalho. A gente perdeu toda a nossa alavancagem. A alavancagem que a gente tinha para a democracia liberal burguesa, que era aquela de fazer greve, não, vamos parar, vamos conseguir a conquista, não sei o quê, senão a gente para tudo, acabou. Quem está fazendo greve hoje? Quem pode fazer? Nenhum lugar. Tem na França que o pessoal adora fazer greve, manifestação, o pessoal não consegue. Até o colete amarelo conseguiu, mas não é greve, não é movimento sindical organizado, é uma coisa, né, que eles chamam de espontânea, o pessoal se comunicando por rede social, mas o movimento sindical no mundo acabou, está muito, muito debilitado. O que me lembra os coletes amarelos, Rômulo, é uma coisa que eu aprendi em arquitetura. Por que houve a grande reforma urbana de Paris com o Barão Haussmann? Porque a população fazia barricadas, né? E entrava em conflito, e é o que está acontecendo nos cruzamentos viários, é que eles estão atuando, né? Eu quero saber qual é que vai ser a resposta, porque a resposta no século XVIII foi uma bem violenta, né? Que
o que a gente acha muito bonito dos bulevares de Paris, né? Foi uma resposta do Estado para poder facilitar o acesso da polícia ao enfrentamento com a população revoltosa. Exatamente. O Carlos Krebs, o York mandou aqui um comentário dizendo que o Rubem Gonzalez está nos assistindo, nosso amigo lá do canal Rubem Gonzalez, canal homônimo, e comentou aí que ele tem origem galega, e ele está falando que os catalães são, em grande parte, racistas. Tem não dá para generalizar, né? Não a população toda, mas o movimento catalanista de independência tem uma grande dose de racismo, como eu falei. Então, não os catalães, mas os nacionalistas catalães têm uma dose de racismo, sim, tem. Eu via como eles falavam, via como eles se referiam ao restante da Espanha, principalmente o pessoal do sul, das regiões mais pobres, então galegos até a Galícia. E é interessante notar, eu já olhei essa diferença, né, que as duas línguas que sobreviveram hoje fora o castelhano, que é o espanhol, são de um lado o galego, né, o pessoal que tem a TV que fala na sua língua própria, é o galego, na prática, depois eu vou comentar que é relativo isso, e o catalão, porque o basco, né, que é pode-se dizer assim, a identidade cultural que mais rejeita, mais ainda do que os catalães, o restante da Espanha, inclusive com a questão do terrorismo, do ETA, o combate, né, pode-se chamar resistência, enfim, ao franquismo, mas o euskara, né, a língua euskara, o basco, morreu. Assim, as novas gerações, ninguém fala uma palavra. Assim, que é muito difícil também. É uma língua, Carlos. Eu adoro essas coisas de evolução linguística e espalhamento das línguas pelos continentes, com a colonização humana e tal. O basco é uma das poucas línguas, junto com o finlandês, que são remanescentes dos povos que habitavam a Europa antes da expansão indo-europeia, que é uma migração que vem ali e aí ocupa a Índia, o subcontinente indiano, e a Europa, e todas as línguas, hindi, sânscrito, inglês, alemão, todas têm a mesma raiz, russo, todas têm a mesma raiz, que essa raiz indo-europeia. Inclusive, no trabalho, até o Chomsky sabe disso, que é linguista, e escreveu sobre isso, você consegue fazer uma arqueologia da língua, e vendo o que é comum em cada uma dessas línguas, você consegue chegar à palavra original. Então, eles conseguiram reconstituir parte da língua original desse povo, que tem origem em todas as outras. Por exemplo, ovelha, a gente sabe como é que era, porque todas as línguas indo-europeias têm a mesma raiz para ovelha, que é ove. Aí você fala, não, mas é sheep. Não, mas em inglês também você pode falar ove para o indivíduo ovelha. E aí... eles conseguiram pegar o que tinha em comum, né, o mínimo denominador comum, desde lá do subcontinente indiano até Portugal e Inglaterra, e falou, não, então a palavra original era ouve. E justamente os termos que eles têm são os termos que eles trouxeram, então da comida, do grão, do animal, tal, essas coisas eles conseguem reconstituir. Mas o basco... Faz muito sentido ser um animal de pastoreio esse. Pois é, o basco e o finlandês são línguas que não são dessa raiz, eles estavam já no continente antes desse pessoal chegar, então por isso que eu acho interessante, mas como é uma língua muito difícil, portanto completamente alienígena para as que estão em volta, ela nas novas gerações, assim, é realmente também a repressão pelo franquismo conseguiu matar. Ninguém fala praticamente, assim, muito pouco. Só aquelas pessoas militantes, ativistas e tal, mas ninguém fala não. Então, hoje em dia o basco é mais para dar nome próprio. A gente tem no Brasil nomes Tupi-Guarani, né, Ipanema, Guanabara, essas coisas, Anhanguera, né, essas coisas. Aí serve, mas ninguém fala Tupi-Guarani. A gente dá nome a lugares, a logradouros, né, mas não usa a língua. Então, essa língua praticamente é uma língua morta, infelizmente, né, a perda de uma diversidade cultural, de uma riqueza. O galego está caminhando para a extinção, infelizmente, porque só se fala o galego hoje, de fato, em locais que eles chamam de pueblo, né, aquelas cidadezinhas, e em locais muito militantes, por exemplo. A capital da Galícia é La Coruña, que alterou o nome quando chegou um partido socialista e botou A Coruña, justamente para dizer que é diferente, porque o artigo não é mais o lá, é o A. Hoje em dia se chama A Coruña, a capital. Mas o centro da resistência da Galícia contra a dominação de Madrid, ela é em Santiago de Compostela. É lá que fica o pessoal. Então, pode até ser que lá em Santiago o pessoal incentive mais. Até tem um diário muito bom que o historiador falecido Muniz Bandeira lia, que é o Diário da Liberdade, lá da Galícia, escreve em galego, em português. Então, assim, há um movimento militante para não deixar a língua e a cultura morrerem. Mas é só as pessoas mais velhas que falam galego, assim, as mais novas não falam. Aí por quê? Qual é a diferença? E por que as pessoas jovens falam na Catalunha? E por que o catalão, na verdade, ele floresceu depois que acabou a ditadura, e se bobear, hoje mais pessoas falam catalão do que falavam antes até do franquismo. Porque
é uma diferença social, Carlos Krebs. Olha que interessante, como a Galícia era uma região pobre, a língua do local ficou associada à pobreza. Então é a mesma coisa que você falar que alguém que sai do Nordeste vai para o Sul tem vergonha do seu sotaque nordestino. Então, essas pessoas, elas identificaram aquilo com pobreza. Então, o bonito, né, que nem a Globo tentou aí doutrinar todo mundo a falar com esse sotaque que eles inventaram, o bonito era falar com... O bonito é falar com o sotaque do William Bonner, então o bonito era falar castelhano, que é a língua de Madrid, língua da capital, da onde vem o dinheiro que investia ali. Então, era uma vergonha, as pessoas eram shame, né? Elas eram assediadas moralmente, falavam, que língua de pobre, isso aí, o que você está falando, que ignorância e tal. Então, com isso, eles conseguiram enfraquecer muito a representatividade das pessoas que falam galego, é muito fraca. Inclusive, eu vi isso uma vez, teve uma polêmica lá, começou uma discussão, porque estava tendo um Big Brother na Espanha e tinha alguém da Galícia. Aí perguntaram, o caso do Borter repercussão, porque perguntaram para ela isso, mas você fala galego? Ela, não, ela era a própria galega deles. Não, essa língua ainda existe, ninguém fala mais isso não, essa é língua de pobre, língua de pueblo, né, de lugarzinho, né, esquecido, onde Judas perdeu as botas. Aí foi aquela coisa, comoção nacional, né, a mulher, não pode, todo mundo sabe, mas você não pode falar isso na televisão. E aí deu, mas qual é a diferença? Por que o catalão é diferente? Porque o catalão é o contrário, o catalão é a língua dos senhores. A Catalunha sempre foi uma região rica, industrializada e mais envolvida que o restante da Espanha, e a burguesia catalã no século XIX, que era aquela época dos nacionalismos, pagou, até o século XIX não existia língua catalã escrita, ela era só oral. Mas aí eles, como se sentiam, era a língua da elite rica da Catalunha, eles pagaram pessoas lá, o Pompeu Fabra, que era eu acho que ele era jurista também, mas era linguista, tem até uma universidade pública em Barcelona, chamada Universidade Pompeu Fabra, ele criou a língua catalã escrita, o pessoal começou a valorizar aquilo, era um motivo de orgulho e de distinção com relação àquela ralé do restante da Espanha. Então, até hoje, o catalão é chique, é cool você falar catalão, ao passo que falar galego não, galego é coisa de pobre. Então, por isso que, apesar de ter uma TV que transmite em galego na Galícia, é uma língua cuja representatividade está caindo. A que já caiu, que quase está desaparecida, é o basco, mas o catalão não, o catalão está florescendo e isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Antes de eu ir morar lá, eu achava que era fake, eu achava que eu ia chegar lá e todo mundo ia falar espanhol no dia a dia, no metrô, no restaurante, nada, todo mundo fala catalão, e quem vai do restante da Espanha para lá tem que aprender, porque senão vai ver cara feia ao longo do dia. Então, de fato, é muito presente. Você está na academia de ginástica, a narradora, né, a pessoa lá do rádio fala em catalão, chama você em catalão, tudo em catalão, tudo escrito. Então, realmente, é uma língua viva. Eles conseguiram reavivar com essa coisa da escola, do ensino em catalão e do orgulho, essa coisa também do branding, né, porque é uma língua legal, bonita, língua de gente fina, conseguiram, entendeu? Então, de fato, essa língua ela está florescendo ao passo que as outras estão morrendo também por essas circunstâncias socioeconômicas. Rômulus, além do finlandês e do basco que tu falou, a expressionauta Flávia Restituti lembra que o húngaro e o estoniano também são dessa mesma matriz dos povos originários. Mais ou menos. O húngaro, salvo engano, a Átila Uno. O húngaro é porque ele veio de uma migração posterior dos hunos que trouxeram, né? O nome Hungria vem de hunos. Então, assim, ela não é originária do continente europeu. Ela não é da raiz indo-europeia, de verdade, mas ela veio com o pessoal mongol lá, enfim, os bárbaros, o pessoal que veio da Eurásia invadindo. Então, é um exemplo diferente. Agora, o estoniano que ela está falando é verdade, mas eu vou falar uma coisa politicamente correta. Estoniano é finlandês. E eu falo isso porque eu conheço uma estoniana que foi minha colega no doutorado. É fake, essa língua não existe. Ela é finlandês, mas é bonito você dizer que tem uma língua, né? Então você fala que é estoniano, mas é finlandês, é a mesma língua, não tem diferença nenhuma praticamente. A diferença é gírias, entendeu? Gíria e tal. Então, assim, não é que nem você dizer que Flamengo, que é a língua, né, Flemish da Bélgica, é uma língua diferente do holandês. Ela parece um holandês arcaico, né? Então é que nem você dizer que português de Portugal e português do Brasil são línguas diferentes. É a mesma coisa. Então, assim, finlandês pro estoniano é tipo isso. Português de Portugal, português do Brasil. E o Flemish lá, o Flamengo pro holandês também é a mesma coisa. É o mesmo povo.
Exatamente. Então, assim, é a mesma língua. Então, os hunos também, é verdade, um húngaro, que é uma língua muito diferente, mas ela veio de fora. E o Piero Leiner veio contribuir para essa discussão aí, tá nos vendo? Que ele tem um livro aqui, ó, Origine de la formation des noms indo-européens. Então, origem da formação dos nomes, né, das palavras em substantivos em indo-europeu. Foi publicado em Paris em 1935. Ele falou que esse é o livro e que tem em português. Então, origens da formação dos nomes próprios em indo-europeu, que era essa língua original. Eu vi sobre isso, eu não li esse livro, Piero, eu vi essa história toda num livro que eu amo, que eu já falei aqui, que mudou, foi um dos poucos livros que mudou a minha maneira de ver o mundo, que é o livro do Jared Diamond, que ele é geógrafo, acho, ele é um geógrafo. Não, mentira, biólogo. É porque ele é tudo, ele é polímata, né? Mas ele é geógrafo também. Mas, enfim, de formação ele é um biólogo evolucionista, é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer, ele se chama Armas, Germes e Aço. E é mentira, não foi nesse livro, não. Esse foi o primeiro livro dele que eu li, mas o livro que fala essa questão das línguas é um livro que ele escreveu antes desse, que eu já falei aqui também, que é maravilhoso, chama O Terceiro Chimpanzé, que é sobre justamente a evolução humana. E aí fala de linguagem, fala, né, de vários traços humanos, inclusive ele coloca como traço definidor do humano, que o humano é o terceiro chimpanzé. A gente tem o chimpanzé estrito sensu, o bonobo, que é aquele chimpanzé devasso, que trepa com tudo e com todos, criança, velho, homem, mulher, o ser humano de outras espécies, ele transa com tudo, e o terceiro chimpanzé é o humano. E aí ele colocava como traço, um dos traços definidores da espécie humana a xenofobia. Até acho que isso é caro ao Piero Leiner enquanto antropólogo, mas ele, observando, ele trabalhou muito e conhece muito o pessoal da Papua Nova Guiné, que também são povos sem contato, né? Igual os únicos lugares que tem pessoal realmente desconectado ainda, totalmente da ordem mundial, do capitalismo, é na Amazônia, né? Na Amazônia, principalmente na brasileira, mas também na Amazônia profunda. Isso, na Amazônia profunda, tem ali na fronteira do Acre com a Bolívia, que tem aquele pessoal que quando passa o avião eles atiram flecha e tal, nesse lugar, e na Papua Nova Guiné. Então são raríssimos esses povos ainda que não estão integrados, né? Mas ele conversou muito lá e, observando diversas coisas, ele coloca como um dos traços definidores da espécie humana a xenofobia. Infelizmente, mas é verdade, isso então está arraigado até de um ponto de vista evolutivo na nossa... lógico, a gente tem que superar nossos instintos, também está nos nossos instintos e no evolutivo o assassinato, o estupro. Muitas pessoas falam, isso não é politicamente correto falar, Carlos Krebs, assim, que o pessoal fala cultura do estupro, existe a cultura do estupro, mas o estupro também, de uma certa forma, ele é uma tática evolutiva bem sucedida. Você pega lá, estupro, vai ter o seu filho. Então, assim, diversos animais, a gente vê animais praticando estupro. Se você colocar em documentário, você vai ver estupro em animais. Chimpanzé, eu fiquei chocado com esse caso. Nesse livro do Terceiro Chimpanzé, ele conta que tem limpeza étnica entre os chimpanzés. O chimpanzé é horrível, o bonobo que é tudo legal, que é aquele devasso lá que resolve tudo com sexo. Tá tendo uma tensão, tipo, os caras vão brigar, tá tenso. Aí começa um a masturbar o outro, os bonobos. É uma loucura. Vê um documentário que você vai ver isso. Aí resolve a questão. O outro aspecto, que é o chimpanzé, é terrível. Eles vão brigar até a morte, vai morder. E aí o Jared Diamond mostrou que os chimpanzés eles já tinham desenvolvido a tecnologia, entre aspas, de esganadura. Então eles matavam esganando um ou outro, né? Sufocando. Usava lança para matar. E fazia limpeza étnica e estupro público, assim como dissuasão. Então, por exemplo, eles sequestravam uma chimpanzézinha de um outro clã, aí pegavam, aí estupravam ela publicamente na frente da família, para a família toda ver. Uma coisa horrível, assim, realmente, infelizmente, o ser humano parece muito mais com um chimpanzé do que com um bonobo, assim, cada vez que eu vejo essas coisas. E então tem essas coisas, então tem essa questão da xenofobia no chimpanzé também, em estrito sensu, e ele via isso no ser humano, entendeu? Também, como um traço definidor. Então, isso é evolutivo. Funcionou evolutivamente lá essa questão do sexo para o bonobo, mas também funcionou da xenofobia, da limpeza étnica e do estupro no chimpanzé estrito sensu. Então, tem uma predisposição, digamos assim, para essa violência, assassinato. Digamos que há logicamente, a questão cultural, né, educação, tudo isso, mas, infelizmente, também tem esses instintos mais primitivos, digamos assim, que é contra o que a gente tem que se combater, inclusive usando a cultura para isso. Ô, Rômulus, já estão te contestando aí, cara. A Flávia Pucci morou na Finlândia. E ela disse que a tua comparação de português de Portugal com o do Brasil seria incorreta quando tu leva e traça o paralelo com o estoniano. Seria português e espanhol a comparação correta, e é diferente sim, segundo ela. Eu tô querendo ver vocês tocar fogo no circo aí, porque eu tô gostando muito. Ótimo. Possivelmente o que ela está falando, então, ela fez a comparação do espanhol ao português,
Pode ser, inclusive, porque tem aquela questão que nós entendemos mais, sabe disso, né, Carlos? Nós entendemos mais o espanhol do que eles entendem o português, porque a gente tem mais sons, mais vogais, que eles não têm, os sons anasalados, e a gente deriva daquela raiz. Então, tem uma questão que, assim, possivelmente o estoniano é uma derivação, e então o estoniano possivelmente é mais complexo, e eles entendem o finlandês completamente, os finlandeses talvez não entendam o estoniano tanto. Mas como eu falei, eu tive uma colega aqui da Estônia e ela que me falou isso. Olha, te falar sinceramente, é a mesma O que língua. eu achei muito interessante foi ver que pessoas que não falam português, não conhecem português, mas que aprenderam o espanhol, conseguem entender o português. Diferente dos espanhóis, que daí é como tu está dizendo. Os de origem hispânica que não têm essa facilidade de compreender o português. Você sabe que é interessante, cara, essas coisas étnicas aqui na Europa, nesses nacionalismos, coisa cafona, mas teve uma época, a Bélgica é um país dividido, né, entre flamengos e valões. Os valões são os francófonos do sul, da região que era mais industrializada antigamente, hoje está com completa decadência econômica, porque era uma região industrial, e os flamengos hoje em dia são, então, mudou, inverteu. Por exemplo, no século XIX, a região mais rica era a região que falava francês ali. E hoje em dia não, hoje em dia a região mais rica são os flamengos, e a proporção de população é de 3 para 1. Então, assim, 3/4 do país são flamengos, que são étnicos, até tem uma diferença étnica, o pessoal do sul é mais moreno, mais próximo do francês, e os flamengos, que são os holandeses dentro da Bélgica, eles falam essa língua que é praticamente igual ao holandês, como se fosse um holandês arcaico, então, sei lá, um português galego, pra gente, uma coisa assim. E uma vez, então fica uma tensão política com essa coisa, vai separar, não vai separar, isso é uma federação, e um colocando a culpa do outro. Mesma coisa, eu já ouvi isso lá de Flamengo, a gente paga imposto para esses vagabundos da Valônia, todo mundo desempregado, não quer trabalhar, tal. Todo lugar essa história, gente, todo lugar essas rivalidades nacionais é por causa dessa porcaria do capital. Mas aí, teve uma época que eles elegeram um primeiro-ministro Flamengo, né, da maioria étnica, portanto, aí ele falou, não, há uma diferença entre os povos. O nosso povo foi o Flamengo, sim. Eu falo assim, porque os flamengos são mais inteligentes que os valões. É por isso a diferença econômica entre as regiões é porque... Não, mas isso se explica. Aí ele fala, isso se explica, é científico. Porque o Flamengo é uma língua mais complexa, então nós temos mais sons e vogais que não existem para eles. Então, logicamente, no desenvolvimento da criança, quando ela vai aprender essa língua mais complexa, ela fica mais inteligente, né? Uma língua mais complexa que demanda uma inteligência maior para você ter a maestria dela. Aí, logicamente, depois disso ele caiu, mas ele era visto, inclusive, como um provocador. Ele não falava isso sem noção, não. Ele fazia de sacanagem mesmo para cavalgar essas tensões internas e conseguir a maioria dele usando esse ressentimento dessa maioria que hoje paga para essa minoria que está em decadência econômica. Mas é a mesma coisa o português e o espanhol. A gente tem o maior número de vogais que eles não têm, e por isso a gente tem mais facilidade para entender o que eles falam do que o inverso. Então, essa polêmica... Mas nós não somos mais inteligentes por causa disso. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Aliás, tem se provado o contrário ultimamente. É verdade, é verdade, é verdade. Rômulo, eu tenho um outro assunto, saindo um pouco dessa seara linguística aqui, que eu estou remando para entender. Tu sabia que parece que descriminalizaram as drogas no Brasil? Tu ficou sabendo semana passada? Houve uma resolução da diretoria colegiada, uma RDC da Anvisa, que estabelece o seguinte: a partir de agora, se houver uma proibição de venda de algum produto no mercado, esse produto vai poder continuar sendo vendido, sendo comercializado, desde que o produtor, ou o órgão, ou a empresa, entre com um pedido na Anvisa, uma contestação. Antigamente, essa contestação era válida desde que o produto não sofresse proibição de venda. Imagina que eu fabrico um placebo qualquer e eu digo que vai curar o câncer, né? E saio vendendo, obtenho de alguma maneira uma autorização de venda, e a Anvisa vem e diz, não, proíbe a comercialização, que isso aí é um placebo. Eu vou contestar, e a partir desse momento eu vou podendo continuar a vender. Não é incrível isso?
Eu realmente não tinha visto essa notícia, Carlos Krebs. Incrível isso aí, né? É isso que eu digo, Rômulo. A gente fica tão atento às barbaridades que acontecem no plano material, no plano físico, no visual, né, no discurso do regime, naquilo que ele se apresenta, naquilo que ele se mostra em vídeos e fotos, né, e a gente não vê o crime que começa a ocorrer pelos bastidores, né? O que está realmente comendo esse mingauzinho pela borda aí? Recado dado, Carlos Krebs. Vamos ver aí. Ficamos atentos aos desdobramentos. O Piero Leiner mandou uma dica aqui. Logicamente, como antropólogo, aí, um estudioso da cultura, ele vai divergir desse determinismo biológico para a guerra. E ele falou, para uma perspectiva antinaturalista da guerra e do Estado, texto que ele escreveu em 2005, Perspectivas Antropológicas da Guerra. Tem no academia.edu, não sei se ele passou para o York, de qualquer forma, eu já mando aqui no chat interno, e o York coloca o link no nosso chat aí no YouTube. Para chamar o Piero para entrar aí, Romulo. Ah, é? Opa! Que honra! Teremos o Piero, de repente vai dar uma aula para a gente sobre a guerra, o aspecto antropológico da guerra. Muito bem, ficamos aí na expectativa então do Piero Leiner entrar para conversar com a gente, quem sabe ele fala mais coisa, até a gente consegue arrancar dele. Só tu mandar o link para ele. Mandar o link para ele? Pô, o York não tem contato não, porque o link eu não tenho à mão. O York deve ter mais à mão do que eu. Mas vou vendo aqui, então daqui a pouco você está assistindo... É por isso que ele está pedindo para que... O York não tem o link do chat? Não. É o mesmo de sempre? Não tem o contato do Piero. Tá, tudo bem. Tá, vamos vendo aqui. Desculpe pelos aspectos técnicos, mas assim, como vocês viram, hoje estava planejada a Cibele Laura, tivemos problema no contato com ela, mas já teremos o Piero Leiner, então também, tá vendo quando... Como é que fala? Quando Deus fecha a porta, abre uma janela, não tem um negócio desse aí na vida. O Carlos Krebs, que é ateu, então quando a vida fecha a porta, abre uma janela, então olha só. Não tivemos Cibele Laura hoje, mas Piero Leiner vai vir aí. Eu tinha até chamado ele para participar do programa de ontem, mas ele dava um compromisso lá, curtindo o fim de semana, muito merecidamente. Mas hoje teremos ele aqui, de repente ele fala vários assuntos. Eu vou querer ouvir ele sobre essa questão da crise política, eu vou querer ouvir ele sobre militares, vou querer ouvir ele sobre esse aspecto da guerra antropológica e o tempo que ele tiver para nos dispensar dentro dos próximos 20 minutos, que é quando a gente pretende encerrar o programa, tá valendo, né, Carlos Krebs? Vamos preparando nossa lista de perguntas aí, já mandei para ele o link, ele já deve estar entrando para conversar com a gente. Olha ele aí, Piero Leiner, bom dia. Entrou o microfone já? Ainda não, tá entrando aí o microfone. Agora sim, já estamos ouvindo você, Piero. Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Peraí, deixa eu desligar o áudio do computador aqui. Porque senão fica com um retorno e o pessoal fica louco por causa do delay. Eu já aproveito para dar bom dia também, Piero. Bom dia. E aí, Carlos, tudo bom? Tudo bom. E aí, Me pegaram de pijama. Piero, o que você manda, Piero? Você vai falar o que primeiro? Você vai falar dessa história do se é ou não é inato ao ser humano a xenofobia e a guerra? Você quer falar de militares? O pessoal sempre quer ouvir o que você tem a dizer. Essa é uma consolidação dos comentários que você fez na semana passada. De repente você tem alguma coisa a dizer também sobre esse aspecto da precarização da figura presidencial, com chantagens explícitas de um suposto, né, alegadamente subordinado, chantageando o chefe. Por onde você quer começar, Piero Leiner, antropólogo, professor da Universidade Federal de São Carlos? Muita coisa aí que vocês falaram hoje, coisas interessantíssimas, né? Engraçado porque, não, na verdade, me ocorreu uma outra coisa completamente diferente, que você estava falando da Papua Nova Guiné, né? E junto com a Amazônia, essa virou, desde, sei lá, dos anos 80, 90, a coqueluche dos antropólogos, né? Tem coisas muito interessantes, tanto numa região quanto outra, inclusive de estudos comparativos, porque essas regiões se aproximam muito em várias características, né? Sobretudo quando você pega a diversidade linguística e sociológica dentro de áreas culturais e etnográficas muito próximas, né? Entre elas, quer dizer, você pode ter, sei lá, 2 grupos vizinhos que são completamente
diferentes entre si. No caso da Papua Nova Guiné, isso é facilitado pela questão geográfica, que lá você tem um relevo muito acidentado, então você tem os vales e eles são muito isolados geograficamente de outros vales. E aí, como você falou, você tem uma falta de comunicação aí por séculos ou até milênios e desenvolvem completamente diversidade. Mas o nível de diversidade na Amazônia é o mesmo ou é um pouco menor, Piero, por conta do relevo? Em termos linguísticos, eu acho que ele é um pouco menor, mas ele é muito grande também. A Amazônia é muito maior, não tem nem comparação, né? Mas em termos sociológicos, eu acho que, enfim, a Amazônia apresenta uma coisa tão diversa quanto. Se bem que na Papua, por exemplo, a diferença entre os grupos das Highlands lá e, vamos dizer assim, os que estão na faixa mais litorânea, é acentuada, tanto que tem um debate que é muito interessante, que eles pegam, enfim, porque essa é uma área cultural também extensa, se você pegar todo o Pacífico lá, não só da Melanésia, mas também a área vizinha, lá para cima, que é a Polinésia. Isso foi um debate quente na antropologia desde os anos 50, 60, justamente por conta de que ele, às vezes, pegava como áreas contíguas. Existiam dois tipos de sociedade tão diferentes. Por exemplo, essas que estavam na Polinésia e no Havaí, que apontavam para uma sociedade de tipo estatal, vamos dizer assim, ou com uma chefia centralizada, organização em termos de hierarquia, típica de pirâmide, com burocracia, etc. e tal. E as regiões, mesmo litorâneas de certas faixas da Papua, Nova Guiné, lá da Melanésia, né? Que apontam para uma sociedade de tipo só para o pessoal anárquico. entender um pouquinho a diferença, vamos exemplificar. Então, o polinésio, como você está falando, aquele pessoal do Tahiti, do Havaí e outros lugares aí, que você tem aquela feição asiática, mais ou menos, mas um pouco diferente, mas aquele pessoal havaiano. Tal. E o melanésio vem de melanina, é aquele pessoal negroide, mas que não é do subcontinente africano. Então, o aborígene australiano, o pessoal da Nova Caledônia, que é um território francês, o pessoal da Papua Nova Guiné. Então, assim, totalmente diferente, né? Aquele cabelo enrolado. Até é engraçado isso, Pedro. Você já viu que a diferença? O aborígene australiano, ele costuma, a maior parte tem um cabelo liso. E o papuasi tem cabelo, né, como se fosse o negro da África subsaariana. É engraçado isso, né? É engraçado. Agora, mesmo você vê aí o que os caras acham lá pelos anos 60. Certos lugares, como por exemplo Fiji, a diferença entre Fiji oriental e Fiji ocidental reproduz, por exemplo, algumas características das diferenças entre Melanésia e Polinésia. E esse foi um debate que ficou aí por 30, 40 anos, entendeu? Melanésia versus Polinésia, quer dizer, um tipo ideal completamente horizontal, anárquico, onde, inclusive, a ideia de sociedade, quiçá a de grupo, não se aplica, porque as formações são absolutamente instáveis, né? Quando você pergunta, na maior parte da Melanésia, qual é o grupo, qual é a sociedade, eles respondem, às vezes, é uma coisa que, sei lá, pode abranger, sei lá, tentando fazer uma tradução, o que seria o quarteirão, o que seria a cidade, o que seria um estado, mas isso é absolutamente variável, eles não têm, como dizer assim, uma consubstancialização da ideia de sociedade lá. Lá no Havaí, o contrário, essa sociedade tipo estatal, a coisa é completamente rígida e tal. É engraçado que esse debate, de algumas maneiras, foi se transportando para outros lugares do mundo. Então, por exemplo, aqui na América do Sul, se fez uma oposição, a partir dos anos 40 e 50, que ficou clássica, que é a oposição entre, principalmente, as terras altas, ou Andes, e as terras baixas, que são principalmente Amazônia, onde o tipo ideal andino, vamos dizer assim, é de uma sociedade centralizada, hierárquica, proto-estatal, e as terras baixas eram vistas como, vamos dizer assim, o tipo ideal anárquico, horizontal, sem uma organização social
clara em termos de estratos, etc. E tal. E o debate sobre guerra e Estado, que você estava falando, entra um pouco por aí, porque a Amazônia foi muito debatida no fim dos anos 60 por conta disso, especialmente os Yanomami lá daquela região, que hoje em dia está tão complicada, porque eles julgaram, no fim dos anos 60, que tinham descoberto uma sociedade, quer dizer, alguns antropólogos americanos vieram com esse estardalhaço numa reunião da Associação Americana de Antropologia no fim da década de 60, pós-Vietnã. Notadamente, os caras falaram, nossa, encontramos aqui uma típica sociedade robesiana, que vive numa guerra de todos contra todos. E uma ampla discussão se iniciou, causando uma espécie de fratura dentro da antropologia do porquê que era essa guerra. Então, tem 3 explicações, assim, que são os 3 troncos que lutam entre si. Uns caras defendem que é por escassez de proteína, que não sei o quê, então os caras vêm com esse negócio de canibalismo para compensar falta de caça. E tem canibalismo mesmo? Os Yanomami praticam canibalismo? Não? Pouco? Não. O que tem é... Aí que tá. Isso desmonta completamente. É o que poderia se chamar de canibalismo funerário. Enfim, depois de uma série de ritos ali, enfim, com algumas cinzas que vêm dos ossos, são misturadas, acho que dos ossos, não sei, alguma parte das cinzas é misturada com mel, às vezes com frutas, e é ingerida, mas isso, enfim... Isso é muito mais simbólico do que nutritivo, nutricional. É desprezível do ponto de vista nutricional. Esquece a história da nutrição, isso aí é uma bobagem que caiu, assim, fácil. Mas para o pessoal da ecologia cultural, da sociobiologia e tal, eles têm que achar alguma coisa que é determinante, porque toda a sociedade só pode, afinal de contas, ser explicada pelas necessidades básicas, né? Enfim, aí você indexa a história da humanidade toda como se ela fosse, vamos dizer assim, um desdobramento dos teus instintos naturais. E o que você faz com isso? Você retira qualquer explicação social ou cultural, qualquer agência humana, social ou cultural, como a causadora dos próprios processos humanos. Então, literalmente, você quase diz que a gente é governado por alguma coisa que não pertence a nós, né? Que está fora do nosso alcance. Agora, tem outro segundo tronco. Hã? Esse foi o primeiro. Os outros 2 troncos que tu disse, que eram 3 vertentes, melhor dizendo. Quem começou a espalhar essa ideia foi um cara bastante controvertido, que chama Napoleão Chagnon. Depois teve um escândalo com ele, agora... acho que já nos anos 90, se não me engano, ou anos 2000, até escreveram um livro que depois virou best-seller de aeroporto e livraria, assim, sabe? Que se chama Darkness in Eldorado. Eu não sei como ficou a tradução para o português, mas é uma história que levantam de que os antropólogos abusavam lá dos Yanomami para fazer as suas teorias. E com esse Chagnon teve vários problemas. Problemas que foram também em relação ao sangue que ele tirou dos índios e levou lá para os Estados Unidos. E o problema é que, enfim, lá vamos dizer assim, na cosmologia Yanomami, se você retira um pedaço do corpo, o sujeito está ali, entendeu? Eles tinham que fazer alguma coisa com aquele sangue, tinham que voltar a repatriar aquilo lá para dentro. Certo, Piero. Nesse caso, talvez não se aplique isso, mas tem uma polêmica também nos Estados Unidos que os nativo-americanos, como eles chamam os Native Americans, os primeiros povos, eles hoje em dia se recusam a dar amostras suas para qualquer estudo genético, porque tem muito esse desdobramento de que talvez houvesse um povo negroide nas Américas antes. A gente tem aí o crânio da Luzia, e se for o caso, houve uma limpeza étnica, né, do pessoal que chegou lá atravessando Bering, talvez também de canoa, enfim, tem várias teorias, mas assim, os negroides não desapareceram, então teria sido uma substituição. E aí, para não enfraquecer politicamente a claim, a bandeira de que eles são o primeiro povo que foi espoliado, fala, não, mas você fez a mesma coisa antes, lá 10 mil anos atrás você matou a Luzia.
Aí eles se recusam a dar amostras de DNA para qualquer tipo de pesquisa desse, para ver migração da Ásia, etc., para ver se tem ou não presença disso, mas esse dos Yanomami não tem nada a ver com isso, né? É mais um aspecto cultural. É outra coisa. Mas olha só, então, que engraçado que foi, porque esse mesmo Chagnon, depois ele meio que abandonou essa vamos dizer assim, essa teoria proteica, né? Espera só um segundo. Ele abandonou essa teoria proteica e entrou num viés de que o problema batia com esse aí que você falou, que o problema era a falta de mulher. Então precisava fazer rapto de mulheres, porque, enfim, isso tinha a ver, sei lá eu, com características demográficas, e que o rapto de mulher, enfim, induzia a guerra e, vamos dizer assim, a um protoplasma de formação sociopolítica lá, porque certas pessoas controlavam, enfim, as mulheres. Mas continuavam com essa questão de necessidades básicas, Piero. Só antes de voltar para o Piero, no caso, para as pessoas entenderem, não é que nasça menos mulher nos Yanomami, mas é porque numa sociedade caçadora e coletora, o índice de mortalidade no parto é algo astronômico, assim, sei lá, 1:2, assim, uma coisa. Então, a humanidade conseguiu controlar, né, a mortalidade no parto foi uma conquista muito recente, até o século XIX. Então, nessas sociedades, é um investimento tão grande, assim, né, o valor de um útero assim, é muito alto para você conseguir se perpetuar. Então, de fato, por isso que dá escassez de mulher, porque você tem uma morre. Inclusive, o homem vai ter, né, possivelmente, na sociedade, várias mulheres em sequência. Não é bem assim que a história também se processa. Enfim, do meu ponto de vista aqui. Que nem é meu, né? Porque, enfim, embora eu tenha ido numa área que até já fui para a área Yanomami, mas do lado de lá, da Raposa da Serra do Sol, naquela região que é como é que chama? Do Pico da Neblina ali. É super interessante essa área ali, faz frio até, por causa dos ventos que batem lá na serra. Bom, mas enfim, o problema ali é outro. Essa tese da falta de mulher, ela reaviva a tese de um advogado que até, eu não sei se você conheceu, porque a maior parte dessas coisas da antropologia social que começa no século XIX, esses debates que começam com o Morgan, depois com o Engels e tal, eram debates que se davam no ramo do direito, a partir do Maine, do contrato social e tal, porque era a grande questão do contrato social. Enfim, é possível existir sociedade sem Estado? Essa sempre foi a grande questão de fundo, não só do direito, como da própria antropologia também, que nascem meio ali, né, juntos. E tinha esse sujeito, que era um sujeito que debatia com o Morgan, se chama McLennan, eu esqueci o primeiro nome dele, mas ele é o cara que introduz essa coisa da falta de mulher. Ele tem uma coisa que é uma suposição, como que a gente chama isso? Uma conjectura completamente engraçada até, né? Enfim, um pouco baseada na Bíblia, um pouco baseada em relatos de viajantes e tal, de que, enfim, o problema todo é que existiria infanticídio feminino nesse tipo de sociedade. Por quê? Porque como eles vivem em penúria, as pessoas matavam as meninas e aí você ia ter mais caçadores e menos bocas. Só que ele faz uma etapa histórica para isso. O infanticídio feminino, segundo ele, levou uma crônica falta de mulher. Então, os caras começaram a se organizar para fazer esses raids, enfim, para sequestro de mulheres. E aí você forma, primeiro, um poder feminino, porque a falta de mulher levou ao matriarcado. Depois, os constantes raids atrás de mulher formam as primeiras sociedades de guerreiros. Aí os patriarcados, e o patriarcado é um pulo para você chegar até o Estado. E assim o cara faz a história evolutiva de toda a humanidade. Se você for ler esses caras da sociobiologia, vocês vão ver que são uma espécie de reprodução com uma parafernália moderna, DNA e, enfim, e o Diabo 4, mas é uma releitura dessas teorias do século XIX, assim, ipsis literis. Agora, o que acontece quando você vai para uma área que nem a Yanomami? Você vai ver que, acima de tudo, existe uma
você pode chamar de ideologia? Talvez. Não, uma cosmologia seria mais apropriado, onde impera a vontade de fragmentação e de pulverização. Ela não é uma sociedade que quer concentrar nem aumentar a sua demografia. Você entende? Não é só um problema de resposta à quantidade de nascimentos que vingam ali. Talvez isso até você possa achar uma correlação e dizer, bom, talvez eles tenham essa cosmologia porque o bicho pega ali, né? Mas eu particularmente não gosto muito desse tipo de explicação que vincula tão facilmente um fato natural a um fato cultural, pelo simples motivo de que há em regiões muito próximas, como por exemplo a 200 quilômetros mais para o Oriente, na Amazônia Oriental, uma situação que é ecologicamente muito parecida, uma situação que é talvez demograficamente muito parecida, e que você tem uma resposta cultural que é completamente diferente. Então, como que você pode lidar com a ideia de que, às vezes, povos vizinhos, que têm uma condição ambiental, ecológica, enfim, e demográfica idêntica, tenha uma sociedade que é sociologicamente, cosmologicamente, virtualmente, vamos dizer, ortogonal uma da outra. Se você vai ali para os povos tucano, que estão ali do lado, você vai ver o quê? Uma sociedade que alguns antropólogos chamam de sociedade rumo ao palácio. Hierarquia, divisão clara entre grupos, sistema de chefia, enfim, trocas comerciais de grandes distâncias, sistemas matrimoniais bem definidos, coisas que você não vai achar em sociedades pulverizadas de grupos nômades. Por exemplo, você chega no Tucano, ali, do lado, entendeu? O território é tudo ali para os caras. Você está entendendo? Isso está na mitologia deles desde o começo. Como é que os caras se fixaram numa determinada faixa territorial ali que corresponde a um pedaço lá do rio que eles ocupam? Sei lá, Tiquié, Rio Negro, enfim, o Alpés, esses rios que estão nessa região. Yanomami não tem nada disso. E aí você tem, em faixas contíguas, vamos dizer assim, de novo, para voltar ao começo, vamos dizer assim, uma coisa que apontaria, sei lá, para um padrão Polinésia e outra que aponta para um padrão Melanésia. Por isso que a gente resiste tanto, enfim, os antropólogos, a essas tipologias que se fundamentam num naturalismo. E a gente não se pergunta se isso, na verdade, não é uma espécie de projeção etnocêntrica da nossa sociedade, que tem como, vamos dizer assim, ideologia central a ideia de que existe uma natureza única e que governa tudo e a todos. Isso nasce lá na Grécia. Enfim, isso é legal de ver lá no livro do Benveniste, porque você vai ver essas instituições se formando no vocabulário dos caras, entendeu? Isso ele mostra direitinho. Não sei se eu estou viajando demais aqui nessa discussão toda. Não, eu acho excelente. Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo, os Esperançonautas, compartilham comigo essa paixão por essa questão da origem do homem, da onde vimos para onde vamos. Eu acho o máximo. Eu adoro ler sobre isso. Fala, Carlos Crédito. Eu tenho uma pergunta sobre o infanticídio feminino, se teríamos algum paralelo com o que ocorria na China, quando as famílias só podiam ter um filho e davam preferência para que esse filho fosse homem. Então, as mulheres, durante muito tempo, eram, digamos, assassinadas, né? Para que numa nova possibilidade, numa nova tentativa, nascesse um filho homem, que economicamente seria mais viável para essas famílias. Isso é correto, Piero? Opa, parece que perdemos o Piero, então congelou lá o sinal dele. Vou colocar ele em espera aqui, de repente fechar o microfone dele. Carlos, sobre essa questão aí, eu já li uma época ali que parece que onde o bicho pega na... voltou, tá voltando aí. E pronto. Caiu tudo. Você ouviu a pergunta do Carlos, seu Piero?
Não ouvi, cortou no meio. Ele perguntou se tem algum paralelo com essa questão lá na China, com a política de um filho, né, por casal, que o pessoal faz também infanticídio, no caso até aborto de feto feminino, tem mais filho, então há um déficit de mulher na sociedade chinesa, isso causa tensões, inclusive causa, eu conheço, né, tive colegas chineses, assim, boa parte da Malésia. Aí o Piero vai falar que não é isso também. Mas tem uma parte da Malésia, da juventude chinesa, que o Partido Comunista está cortando um dobrado para conseguir não ter uma explosão ali. Primeira coisa, de comprar um apartamento, está impossível. As pessoas trabalham, não tem como comprar apartamento pela bolha. E também a coisa de casar, porque a mulher é muito valorizada, não quando é criança, que eles se livram, mas depois ninguém consegue casar, então é uma disputa muito grande. Até falando se tem algum paralelo com isso, o Piero, desse déficit de mulheres com infanticídio, aborto na China, com esse que você está relatando a gente. Não, eu acho que não. É uma política estatal chinesa isso. Essa invenção do infanticídio feminino é uma conjectura do McLennan. Ele sequer viu isso em termos empíricos, né? Ele se baseou em relatos e, enfim, a gente sabe hoje que a gente vê isso mais como uma espécie de folclore da disciplina do que... Mas mesmo como folclore, quer dizer, muita gente vê como folclore, dá risada disso na aula, mas eu acho importante porque a gente mostra como isso está, né, numa espécie de gênese do pensamento de muita gente séria hoje, cientistas que aparecem em programas de TV. Enfim, então eu acho assim, não é, mas que certamente as experiências demográficas chinesas hoje vão produzir, sei lá, desdobramentos por muito tempo, vão agora assim, eu acho muito difícil prever o que vai acontecer. Eu não arriscaria falar nada, mas eles já liberaram, né? Essa política acabou. Não, flexibilizou. 2 filhos únicos podem ter 2 filhos, já é isso. E assim, não é que a pessoa não possa ter, mas é que é muito caro. A pessoa rica pode ter quantos filhos ela quer, porque a partir do 3º ela já tem que pagar tudo, então tem que pagar o imposto, tem que pagar a escola, a saúde e tal. Então são incentivos econômicos. Então a pessoa muito rica sempre pode ter quantos filhos ela quisesse. Agora, assim, ia ter uma multa e tal, não ia ser socialmente bem visto, mas ela podia ter. Agora, atualmente, a geração que já é de 1 filho, ela pode ter 2. Então eles estão tentando já estabilizar nesse número aí, né? Chegar a uma taxa de reposição. Piero, diga. O que eu tinha lido é que para a sociedade, mas posso estar errado, a sociedade ficar estável em termos numéricos é 2,2 filhos por casal. Exatamente, é um pouco menos, né? Só que não tem como você botar na lei que a pessoa tem que ter 2,2 filhos, né? Eles botam 2 lá. Complica bem. Não, isso também nunca aplicou muito à sociedade rural. A tolerância sempre foi maior, porque eles sabem que a pessoa precisa... Primeiro que eles precisam produzir comida, eles sabem que o camponês tem que ter mais filho para ajudar ele no trabalho familiar, então era mais na questão... Eles realmente... como eu falo, enforce, eles faziam o pessoal observar isso, obrigavam no ambiente urbano, realmente, que era problemático. Mas eles estão flexibilizando isso mesmo porque o envelhecimento da sociedade chinesa está sendo muito rápido, até por esse movimento demográfico, e essa é outra pressão também dos jovens, porque, olha a situação, é 1 filho único com 4 avós aposentados para sustentar. Então, assim, é uma pressão muito grande. E, assim, lá não tem previdência, né? Eles agora parece que estão desenvolvendo alguma coisa, não tinha. Então, você conta com aquela pessoa. Então, essa pessoa, ela tem uma pressão para comprar uma casa com a bolha imobiliária, que ela não vai comprar. Ela tem uma pressão para encontrar uma esposa, que logicamente vai querer alguém com a condição melhor financeira. E ela tem a pressão de 4 avós nela para sustentar. Então, assim, é muito pesado né, a pressão em cima da juventude chinesa atual. Bom, imagina o que vai acontecer aqui, né? Que coisa incrível isso dos 4 avós, você falando, porque aqui, quem conhece as áreas mais pobres do Brasil, eu, por exemplo, que já morei lá na Amazônia, a gente sabe muito bem... Não, tu não morou na Amazônia, né, Piero? Tu morou no extremo da Amazônia. Sim. Na fronteira com a América Espanhola. Não foi muito tempo, mas, enfim, já foi o suficiente para perceber mais ou menos como as coisas funcionam. E uma coisa que a gente percebe é que absolutamente crucial para essas pessoas a aposentadoria. E a aposentadoria, que é, vamos dizer assim, o equivalente à rural, entendeu? Quem recebe aposentadoria sustenta a família inteira ali. Porque, assim, é uma fonte de, vamos dizer assim, de reprodução da economia local ali impressionante, a aposentadoria e o Bolsa Família.
Então, tirar essas coisas dali realmente é um negócio que pode induzir a um efeito cascata catastrófico, eu diria. Com certeza, né? Vamos dizer, o maior programa social do Brasil é a aposentadoria rural, aposentadoria por idade, certamente. E o pessoal conta, só vê isso como despesa. Fala assim, não, eu não vê que isso aí vai voltar em impostos que você vê. Na verdade, tem até um efeito multiplicador. O pessoal fala que o 1 que você dá volta em 1,2, uma coisa assim, tem uma questão de dinamização da economia, que isso, na verdade, é receita, ela se anula e até sai com um bônusinho você fazer esse tipo de distribuição estatal da riqueza, criando essa rede mínima, que vamos combinar, né, gente? Que é um salário mínimo, não é? A pessoa não tá ali realmente só para ela não viver na indigência, mas não é uma grande fortuna, nada disso. E, logicamente, que o gasto disso, se a gente olhar com proporção do que é gasto com pagamento de juros, né, aí não tem nem comparação. Ô, Piero, antes da gente terminar o programa, eu quero explorar você um pouquinho mais. Conta pra gente aí se você, naquelas análises que você vinha fazendo aí do aspecto militar, depois do general, eu compartilhei aqui no programa os pontos que você foi levantando ao longo da semana, mas você vê alguma novidade com essa questão aí do Bebiano, a explicitação do caráter precário do Bolsonaro sendo chantageado abertamente via imprensa por um suposto subordinado, assim, ele está cada vez mais refém inclusive dos militares, né? Então a gente deve ver aí um reforço ainda maior do peso daquela junta lá, daquele agrupamento que está no entorno dele militar nos destinos do governo, Piero. O que parece que está acontecendo é um aumento crescente da tensão, né? Uma coisa que a gente já especulava faz um tempão aqui, se alguma hora a guerra híbrida, né, não ia partir para dentro da estrutura do governo, ou se isso, na verdade, não é mais uma etapa. Talvez a etapa final, porque o que eu vejo aqui, que a gente está chegando num momento crucial, onde esses setores, especialmente os militares, eles têm que domesticar a máquina do Estado e domesticar de vez o legislativo e domesticar o judiciário, que parece que é o que antes já fechou acordo. Mas, realmente, o que me parece, assim, eles não vão fazer isso de uma vez, mas está acontecendo esse processo de que parece que a cada semana eles espirram um para fora e colocam um deles no lugar, né? E aquele nosso interlocutor militar, ele está absolutamente batendo nessa tecla de como os militares estão se colocando nos cargos de governo. E ele está realmente, esse é o lado que para ele é o que mais tem implicações em tudo isso. Eu acho que ele talvez esteja certo no que ele esteja falando. Sobre isso, você viu que essa notícia aí, que no projeto que eles estão vendo, talvez de encaminhar junto com a reforma da Previdência, uma alteração constitucional para poder colocar, para burlar o concurso público, poder pegar militares da reserva, capitães, coronéis e colocar que eles chamam de funções civis, mas assim, logicamente, para fazer isso, aí falando, não mais, porque falando que hoje em dia eles só podem pegar cargo comissionado. Bom, que não é comissionado, é concursado. Então, o objetivo é poder fazer uma burla no concurso público, colocar esse pessoal, aí dizem assim, mas aí eles não receberiam, né, para dizer que não é, parece ter uma discussão se seria constitucional ou não. Obviamente que não é constitucional, porque está burlando a regra constitucional do concurso público, mas eles estão dizendo assim, mas eles não vão ganhar um salário, eles vão ganhar só uma gratificação em cima do que eles já ganham, aquela história de que eles não são aposentados, eles só estão na reserva e tal, aí estão tentando fazer logicamente, se eles quiserem, o STF vai entubar isso, mas então vai aumentar o botim a ser distribuído, Piero, possivelmente aí no futuro. Por falar em botim, né, Piero, aí na tua instituição parece que está ocorrendo isso com os MBListas que estão tomando cargos comissionados, ou seja lá qual for o nome, né, com assessoria junto à reitoria da Universidade Federal de São Carlos, certo? Sim, isso aconteceu, mas eu não posso comentar isso aqui. Desculpe. Não, por um simples motivo. Se houver, esse é o meu ponto de vista, se houver alguma caça às bruxas dentro das universidades federais, ela não vai vir lá de cima, porque eles não têm como ter vamos dizer assim, o controle de tantas instituições que envolvem tanta gente.
mas essas coisas vão ser feitas a partir de um aparelhamento local. Isso ocorre aqui, como ocorreu em Santa Catarina, como ocorreu em Minas Gerais, que você vê gente entre os pares, os colegas docentes, fazendo uma forçação para o Ministério Público e o Judiciário atuarem dentro das universidades. Então, eu só não posso comentar porque eu não quero dar brecha para qualquer coisa depois. Perfeito, desculpe, não tinha passado pela minha cabeça isso. Mas isso, de fato, ocorreu, assim, só para dizer, é fato, houve uma portaria que publicou isso, criando um cargo comissionado por uma aluna de pós-graduação aqui. Um cargo que, se não me engano, é CD4, que eu acho que equivale ao cargo de diretor de centro, mas não tenho certeza, não. Mas vamos lá. Sobre essa coisa que o Rômulus falava, né? Havia um zoom, logo depois da eleição, e que, enfim, né, o apocalipse foi instalado e todo mundo especulava o que ia acontecer, né? Então, por exemplo, o que aconteceria se fechassem as universidades, se os departamentos de humanas fossem fechados, e muita gente estava apostando na ideia de que a gente seria realocado para outras funções dentro do Estado, e não para aquela que a gente foi designado. Então, de repente, Rômulus, Carlos, esse projeto talvez venha num guarda-chuva mais amplo que permita a realocação geral de servidores públicos, entendeu? Do executivo. Onde digo assim, bom, então, dito isso, militares, mesmo na reserva, podem ser reconvocados, isso pode acontecer a qualquer hora, isso está dentro da legislação, eles são recolocados dentro da ativa como agregados, só que aí deslocados de ministério, entendeu? Eles passam a não mais responder ao Ministério da Defesa, que é da onde deve sair. Eu acho que, se tiver uma lei, ela vai ser por aí. Agora, isso vai ser difícil de passar no Congresso. Não vai ser assim. Quer dizer, o que é difícil de passar no Congresso quando você tem, né, um conjunto de dossiês e coisas ali? Então, realmente, isso é uma perspectiva que pode ocorrer. É um jeito deles dizerem assim, bom, já que a gente não pode mexer na carreira, porque isso é direito adquirido, a gente vai, enfim, botar esses caras para trabalharem em outras coisas. Não sei como isso funcionaria, mas existiu essa especulação. Desde dezembro eu estou ouvindo essa história. Pois é. Vamos vendo aí esses desdobramentos, né? Eu acho que o que ficou claro, se ainda não tinha ficado claro para outras pessoas, pelo menos quem lê a imprensa depois desse final da semana com essa história do Bebiano, é que de fato o Bolsonaro está ali refém de tudo e de todos, né? A precariedade da condição dele na presidência mostra que quem manda de fato são outras forças. Então, por um lado, você tem aquele núcleo financista do Paulo Guedes, você tem esse pessoal militar dando esteio também, você tinha essa questão do núcleo familiar, que era mais um suporte psicológico e midiático para ele, que parece que foi o pessoal que foi escanteado. Não sei bem, né? Porque a questão, a pessoa está falando, não, quem ganhou foram os filhos. Eu não leio assim não, sabe, Pedro? Porque não tinha como manter esse Bebiano depois do que ele fez. É uma desmoralização até para os próprios militares, para todo mundo. Ele colocou em xeque a eleição também do Mourão. Então, eu acho até que esse pessoa, ele não deve ser uma pessoa burra. Eu imagino que esse Bebiano não seja burro. Então, eu acho de fato que ele está cavando um cala-boca, que ele não está ameaçando de fato, porque ele vai continuar morando no Brasil do Mourão. Se o Bolsonaro cair no Brasil do Mourão e da junta militar que está por trás dele. Então, de fato, eu não vejo como uma vitória dos filhos o ministro ter caído. Não, eu acho que os filhos foram escanteados, até nas palavras do Mourão, ele já fala isso, ele vai dar uma ordem unida, não sei o que, os filhos têm que sair, mas foi naquela situação que tentaram, né, salvar a cara de todo mundo, assim, um pouquinho, né, os filhos lá fizeram, inclusive eu disse que o Carlos Bolsonaro assinou um pedido para homenagear o Mourão no Rio de Janeiro com a medalha Pedro Ernesto, né, que é a mais alta condecoração da cidade do Rio de Janeiro, o Bebiano pede o chapéu e sei lá se ganha um cala-boca ou não, alguma coisa assim. Mas, de fato, foi uma exposição. Quem tinha alguma dúvida ainda de que o Bolsonaro está ali totalmente refém de tudo e de todos, eu acho que é definitivo, né? Depois disso... Claro.
E o que eles perceberam? Que esses filhos têm uma utilidade, porque cada vez que eles precisam fragilizar o Bolsonaro, eles alavancam esse instrumento através de um dos filhos dele. Então, assim, o que eles perceberam? Número um. Eles perceberam que os filhos do Bolsonaro são como bonequinhos de voodoo. Uhum. E número um, primeiro, que isso não está afetando em nada a ideia geral que se espalha em tudo quanto é canto, de que há um otimismo reinante no Brasil. Gente, vamos convir, né? Se a gente estivesse falando não de Bolsonaro, mas de alguém do PT ou de qualquer outro partido ali, esse governo já tinha caído. Assim, a economia, o dólar já ia estar a 5, entendeu? Qualquer coisa assim. Porque é absolutamente visível que você não tem comando na mão dele. Ou seja, se institucionalizou a ideia de que existe um grupo muito sólido, especialmente com militares em todos os ministérios, praticamente. Se não são o ministro, eles estão ocupando os cargos abaixo dele, ou seja, tudo passa pelo filtro deles. Eles é que estão sustentando o governo. Tirar o Bebiano, nesse sentido, foi pôr mais um militar no cargo. Então, a gente percebe como está se solidificando essa estrutura. E, aparentemente, eles encontraram uma forma narrativa de manter o Bolsonaro ali produzindo factoides, e a família factoides mais graves ainda, mas o do Bolsonaro são esses meio de fanfarrão, de ficar vestindo camiseta falsa do Palmeiras e não sei o quê, enquanto os caras, na verdade, estão ali operando de maneira muito sólida todos os programas deles, né? Não sei se vocês concordam com Concordamos isso. Totalmente, Piero. Concordamos. Aí a gente volta àquela questão quente aqui, não vamos entrar nessa discussão de novo, mas se isso é bom ou ruim, que fica explícito que os militares estão no comando. Mantém o Bolsonaro... Aliás, eu acho que essa escolha, Piero, eu acho que a sua perspectiva revela muito bem isso, não cabe a gente, a nossa vontade é irrelevante. O Bolsonaro vai continuar enquanto ele convir a essa junta militar. A partir do momento que ele não convém mais, ele vai ser chutado. Então, nós estamos alheios, observando bestificados, né? Que nem na proclamação da República, estamos observando bestificados, que acontece porque não tem... A esquerda, ela é só... Atualmente, os atores políticos são só reativos, eles não têm nenhum pode poder de ser iniciativa. Chutado, ou ele pode chutar-se, né? Porque ele pode dar um shutdown e acabou, né? Pois é. Então, assim, a gente tem que ver. Eu tô doido para ver o Diário Oficial. Alguém aí que tá no Expresso Nota nos assistindo sabe? Saiu ou não saiu a demissão do cara no Diário Oficial? Eu quero saber isso. O cara foi ou não foi? Porque até agora eu não sei. Vamos ver se até o fim do programa. O York, vem aí com a galera aí se a gente consegue levantar essa informação enquanto eu leio o superchat pra gente liberar o Piero para dar aula pra galera lá. Tem que educar a moçada para ver se a gente na próxima geração consegue ir melhor do que a gente foi nessa. Olha só, até o momento a Luzemira Alves de Brito participou e falou: foram judeus sionistas que colocaram Bolsonaro no poder como cortina de fumaça para implantar seus projetos com uma nova ordem mundial. Olha, eu não excluo isso, mas é mais complicado. Tem mais elementos aí do que somente o movimento sionista, que inclusive tem o sionismo cristão, não é só judeu. Vicente Joclos participou e falou: obrigado, Duplo Expresso. De nada, Vicente Joclos, nós que agradecemos sua participação. Luzemir Alves de Brito voltou e falou: Carlos Krebs, essa plataforma dos arquitetos, que o Carlos Krebs mencionou, que tem uma plataforma do Uber agora, do Uber, o arquiteto lá, precarização total, ela falou: essa plataforma é só um laboratório do que vem por aí. A tecnologia de ponta 4.0 e 5.0, o fim da força de trabalho. Vicente Joclas voltou e falou: obrigado, Rômulo, pela aula de linguística. Nada, eu falei pouco aqui. O Mark NT, que está nos vendo aqui, ele mandou uma foto da estante dele. Ele tem todos lá do Jared Diamond: Armas de Hermes e Aço, Terceiro Chimpanzé e Colapso, que é um sobre a questão ambiental, também é muito bom. Aliás, ontem, eu falei que eu estava vendo um documentário sobre a Islândia, que era geográfico, e ele fazia um retorno sobre a questão da chegada lá dos nórdicos, né? Os chama viking, mas ele fala que viking seria o equivalente na língua a falar pirata. Então, não é um povo, é uma ocupação, digamos assim. Então, quando eles saíram naquelas raids lá, barbarizando a Europa, aí eles estavam sendo vikings, mas o povo não era viking, eles falam Norseman, né, o nórdico e tal. E aí os noruegueses chegaram lá no século IX, no século X, colonizaram. Inclusive, é interessante, já falei que no DNA da Islândia, o cromossomo Y é predominantemente nórdico, mas o cromossomo X é predominantemente celta, porque eles sequestravam as celtas lá, passavam na Irlanda, pegavam e levavam para lá para colonizar. E aí, então, por isso é um
povo da pá virada, né? Mas como é que eu estava falando isso? Sim, porque nesse livro, Colapso, do Jared Diamond, que é sobre a questão ambiental, ele fala de grandes desastres ambientais da história humana. Então ele fala de um povo mesoamericano que acabou ali, uma civilização dessa. Ele fala daquele pessoal ali naquela fronteira do Camboja do Camboja com a Tailândia, que tem aquele palácio Inca, tudo abandonado, também foi uma questão de falta de água. Ele fala do caso da Islândia. O caso da Islândia é interessantíssimo. Quando ele chega, você que não conhece a Islândia, se você for ver, é uma paisagem lunar, totalmente árida, né? Até porque tem muito vulcanismo e também o clima, né, frio. Mas quando eles chegaram lá, 50% do território era coberto por florestas de coníferas, assim, era floresta densa. Eles falaram, madeira, vamos cortar e tal. Só que eles não viram que a questão ali era um ambiente muito hostil. Ela tinha um estoque, essa diferença econômica entre estoque e fluxo. Vamos explicar rapidinho para as pessoas, ó. Está na sua casa. Imagina que você coloque uma tampa ali no ralo da pia da sua cozinha. Aí você abre a água. Aí ela enche. Aí agora você tira a tampa, sem fechar a torneira. Ao mesmo tempo está descendo a água da torneira e está descendo pelo ralo. Tá descendo da torneira para aquele tanque que está cheio e para o ralo. Se o tanque vai continuar cheio, se vai esvaziar ou se vai até aumentar, depende do fluxo que está vindo da torneira e do fluxo que está saindo pelo ralo, se um é maior que o outro. Então, o estoque é o tanque cheio. O fluxo é essa entrada e saída. Então, no caso da Islândia, quando eles chegaram lá, eram milhares de anos sem atividade humana, milhões de anos, tinha um estoque grande de 50% de cobertura vegetal. Então, beleza, vamos cortar, e faz navio, corta, acabou tudo, e o fluxo era muito pequeno, porque era um ambiente muito adverso. E aí, por isso, ele ficou sem madeira. Tinha baixa resiliência e alta resistência. Pois e para piorar, eles ainda levaram ovelha, a gente está falando do Ove, que era lá a língua original, as ovelhas comiam todos os brotos da bichinha, ela não comia só grama, ela comia o broto da árvore também. Aí acabou, extinguiu. Então, hoje em dia, eles estão num programa já desde os anos 70 de reflorestamento, diz que só 1% da cobertura do país é de árvore, de floresta. É super difícil. Então, tem esse problema, mas é porque eu ia falar que nesse livro do Jared Diamond, do Colapso, ele fala é maravilhoso, o Barquinete deve ter lido essa parte, ele fala como que o povo nórdico era violento e era, né, a gente hoje em dia olha, Suécia, Escandinávia, países desenvolvidos e tal, mas como a chapa era quente, chegava um cara lá, acho que era Eric Vermelho, ele já foi expulso da Noruega porque tentou um regicídio, alguma coisa assim, já foi meio que degradado para lá, acho que até que ele fugiu para a Islândia. Aí chegando lá, o cara, né, tava na igreja, ele conta um relato desse, o cara tá na igreja, aí tinha uma divergência com o cara lá no culto domingo, aí no meio do culto ele pega o machado e abre a cabeça do cara da frente. Assim. O pessoal a chapa era muito quente lá na Islândia, mas é muito legal. Então, continuando, mas por que eu estava falando disso? Nem lembro. Mas, enfim, continuando aqui o Superchat. Vamos lá para terminar esse programa. Sim, porque o Vicente Louco estava agradecendo a aula de linguística. Olha, se você quiser ler sobre isso, vai esse terceiro chimpanzé. Tem a parte que ele fala muito de língua. Inclusive, ele retoma o trabalho original do Chomsky, que foi o que deu o PhD para ele lá atrás, anos 60, 50, que é o que ele fala. Aí o Pedro não vai gostar disso, mas a teoria do Noam Chomsky, do doutorado dele, na sua juventude, era que os mecanismos de desenvolvimento da língua humana eles são universais. Segundo Noam Chomsky, são universais numa língua básica, numa sintaxe básica. Não, logicamente, a língua é diversa, mas tem uma sintaxe básica que ela é universal, e ele provou isso vendo as crianças no Havaí, porque o Havaí era uma sociedade muito diversa, então você tinha japonês, havaiano, americano, então que imigrantes, cada um com uma língua em casa, e essas crianças, para brincar entre si, desenvolviam uma proto-língua, língua franca ali, que obedecia às mesmas regras de sintaxe de todo lugar da humanidade. Ele fez meio que uma regressão, né? A origem da linguagem. Então, toda vez que o ser humano precisa criar uma língua, ela obedece a uma mesma sintaxe universalmente, que ele fala que é um mecanismo de switch, né? de disjuntor, liga e desliga, liga, desliga, liga, desliga. Então, que seria assim, ele pesquisou essa do havaiano, ele olhou a língua que foi desenvolvida entre os baleeiros noruegueses com os russos no mar ali do norte e da Sibéria, e outros lugares também desses que você tinha um encontro de culturas diferentes que eles precisavam conversar. E ele olhou que a sintaxe era igual em todas essas. Então ele fala que, de fato, o surgimento pelo menos da língua mais básica humana é universal, Pirulaine. Como é que você reage ao Noam Chomsky? Eu me filio a essas teorias. Eu, do ponto de vista da antropologia, estou para Levi-Strauss, que é alguém que persegue estruturas universais também. Eu não sou um culturalista desses que vai para a linha do relativismo total. Eu vou para outro campo. Eu só não acho que isso é uma derivação da natureza.
Esse é que é o ponto. Muito bem, excelente. Mas o Vicente Hugo, se você quiser saber mais dessa coisa então, da evolução da linguagem no humano, lê esse livro do Terceiro Chimpanzé. Mobilidade participou, Luzemir Alves de Brito voltou e falou: Rômulo, a elite mundial não irá se isolar atrás de um muro, e sim já está nos seus planos uma redução populacional em toda a Terra de 8 bilhões para um número de 500 milhões. Já está escrito nas pedras da Geórgia. Você sabe disso? Não sei não vou falar dessas pedras da Geórgia não. Manda o link aí que eu não vi isso não. Deixa eu ver, parece que encerramos. Com isso a gente acaba o Superchat. Agradeço o Piero por essa participação coringa aí. Certamente os esperacionautas curtiram muito os comentários dele, muito importantes, tanto sobre a questão... Eu adorei. A questão linguística pode não parecer tão relevante para o hoje, mas é sim, vai pensar aí que essas questões humanas faz você pensar e certamente contribui também para a discussão política, é política também. E depois sobre essa análise aí que ele trouxe para a gente, olhando o tabuleiro lá em Brasília, do que foi detonado por essa questão do Bebiano, se fica ou não fica. Até agora parece que a gente não conseguiu descobrir se saiu o Diário Oficial ou não com o Bebiano, mas a gente tenta, amanhã a gente comenta certamente, aí vai todo mundo ficar atento com isso. Obrigado. Lembrando que existe a versão impressa e a versão digital do Diário. Às vezes uma não bate com a outra, inclusive. É verdade. Mas é digital não, né? Isso aí. Aparentemente, o Diário Oficial da União foi publicado sem exoneração. Opa! Eita, nós! Vamos lá, vamos ver aí. O dia promete, então, vamos ver. Ele falou que o Bebiano prometeu que ia tremer, né? Segunda-feira e tal. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Então é isso, galera. Vamos encerrar aí. Obrigado, Carlos Krebs. Obrigado, Piero Line. Não tivemos hoje a Sibeli Laura, tivemos problemas de comunicação com ela, mas certamente ela vai poder voltar em outra oportunidade. O Duplo Expresso, daqui a pouco, para quem nos segue aí nas plataformas, tem o Drops, logo daqui a pouquinho com o resumo desse programa. E nós voltamos amanhã, a partir das 6 da manhã, horário de Brasília. Até lá!